Aqui. Daniel. Fala aí, cara. Daniel, você tá aí? Eu tô aqui, cara. Eu tô aqui. Cara, eu tô achando que a gente tá ao vivo. Por que você tá achando isso? Não sei, cara. Bateu um sentimento aqui. Mas existe sentimento pra isso, cara? Existe. Porra, existe sentimento pra tudo, Daniel. Sentimento é uma coisa importante. É Né? mesmo, cara. Você é um cara que Então tem tô achando... sentimentos, é isso? Sentimentos. Tem, Muitos cara. Não sabia sentimentos. disso não. Não sabia disso Como é não, que que tu ficaram tinha esses sentimentos. sentimentos hoje, Daniel? Quando a gloriosa nação portuguesa ganhou de 3-0 da Hungria, num estádio lotado? Cara, fiquei feliz, cara. Fiquei Ficou... feliz, achei um acontecimento. Achei aquele É. estádio lotado um pouco imprudente, talvez. Aquilo me deu um pouco de pouco, angústia. ligeiramente. Aquilo me deu uma angústiazinha, deu. Mas ganhamos, isso que importa, Tanguy. Seguimos firmes e fortes. Contra uma grande seleção, né, húngara. A seleção, a geração húngara tá fortíssima esse ano, tá não? Puskás está jogando, não tá? Sim, Puskás está em grande fase. Puskás realmente está no momento promissor. Rapaz, as pessoas estão entrando aqui. A gente tá no ar mesmo, Tanguy. A gente Tá? tá no Eu não ar. te falei? Eu te falei, A cara. gente tá no ar, Eu cara. te As falei, pessoas eu estão senti. aparecendo. É. Dá boa noite para as pessoas, Tanguy. Seja Boa noite, educado. pessoas. Boa noite. Nilma, Rafael Carneiro, Lara, Luiz Castanheda. Pô, Luiz Castanheda, Daniel, tem nome de Ah, jogador de lateral direito do Chile. Luiz Castanheda, não tem? lateral. Não, eu acho que seria lateral direito, pô, da seleção uruguaia, não? Você acha que é mais. Castanheda, a Castanheda É, fica bem no Uruguai também, é verdade. É verdade. acho que encaixa melhor no Uruguai. Matheus Polares. Matheus Polares tem nome de quê, Daniel? Meia Matheus, direita. pô. Meia direita é argentino. Pô, Matheus Polares é nome argentino. Hein? Cabeludo, pegador, pega forte, meio raçudo. Não é não? Entendi. Aquele jogador que tá ali no São Lourenço. É isso? Foi convocado, ninguém sabe por quê, né? Daqui a pouco aparece um Lanús da vida aí. É isso aí. Beleza. Boa noite, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos. Bem-vindo, gente. Vamos lá. Hoje a gente tem mais uma aula gratuita, Daniel. Eu perdi a conta já de quantas aulas gratuitas foram. Acho que essa é a 11ª. Ah lá, tá vendo? Falei Luiz Castanheda, o pai exilado político da ditadura do Pinochet. Não te falei que era do Chile? Era tá vendo? chileno. Acertou, matei a pau. Só não sei se acertei a posição. Para ser exilado político é lateral esquerda. Eu falei lateral direita aqui, eu acho que eu errei. Tanguy, você atira no que viu e acerta no que não viu. Mas o importante é que eu acertei. Que nem a Entendi. França hoje. Cruzou para dentro da área, Daniel. O rapaz botou para dentro. Foi gol contra? Foi. Mas o que importa é que foi gol. A França ainda tem algum francês jogando na seleção francesa, naquele combinado que vocês organizam? Não, por isso que eu torço pela França. Entendi. Não, é só para saber. Tem algum Se meu nome francês naquela fosse seleção? Tanguy Dupont, eu não torceria para ele. Eu não pararia de torcer. Mas como não é Tanguy Bagdadi, aí eu torço. Entendi. Tá bom, Tanguy. Acho que vamos começar, né? O pessoal está entrando aqui, mas aos pouquinhos a gente pode dar início ao nosso encontro de hoje. Mais uma aula gratuita aqui do Petit Jornal, nessa nossa parceria com o Clipping CACD. Hoje, Tanguy, nós vamos colocar a mão num vespeiro, que é a tal da América do Sul. Você sabe que eu estava me preparando para essa aula, estava estudando, e eu cheguei à conclusão que os outros continentes devem olhar para a gente e pensar: pô, esses caras são muito malucos, cara. Essa galera da América do Sul é muito estranha. É muito louca essa galera da América do Sul, muito imprevisível, coisas acontecendo. Acho que eles desistiram da gente, Daniel? Acho que eles desistiram já. Às vezes, eu tenho essa impressão que existe um certo complô internacional para dizer: gente, América do Sul, vamos ignorar, vamos fingir que ela não existe, vamos deixar ela ali no canto dela, né? Não vamos se meter com ela, não. É aquele papo do é melhor não contrariar. Não, deixa, aí a Terra é plana. A Terra é plana. É o sal, isso. Tem sim, tem sim. Eu também acho, Daniel. E aí hoje, a gente não vai... Hoje, assim, para diminuir o tamanho do problema, a gente não vai nem falar de América Latina, porque aí também abre a porta do hospício, né? A gente vai acabar tocando a América Latina em algum momento, né? Isso é uma ideia mais para frente, até porque a América Latina, assim, a gente não pode cair no erro de achar que é algo simples, né? Que é algo que na verdade tem homogeneidade, tem um monte de Américas Latinas diferentes. Hoje a gente vai falar sobre uma América Latina, né? Que é a América do Sul. E a pergunta hoje, Daniel, é
existe a América do Sul. Existe uma coisa que a gente chama de América do Sul, né? Então, assim, existe algo que nos une, e eu acho que eu já vou tentar adiantar a resposta, e a gente desenvolvendo, a gente vai conseguir ver isso de forma mais pormenorizada, mas eu acho que a ideia que eu queria trazer é que já houve a tentativa de fazer uma América do Sul, né, de juntar uma América do Sul. E eu acho, Daniel, aqui eu vou ser um pouquinho otimista, eu acho que a gente já até conseguiu. A gente já teve momentos em que a gente conseguiu que houvesse uma América do Sul, mas não é o que está acontecendo agora. Então, assim, a primeira discussão que eu acho importante, Daniel, é dizer que todo país pode assumir diferentes identidades, tá? E identidades regionais, principalmente, não são neutras. Então, não é assim. Quando a gente pensa no Brasil, acho que o Brasil vai ser o grande exemplo que eu vou usar no fim desse slide. O Brasil ele pode ser um monte de coisa, né? O Brasil pode ser ocidental, o Brasil pode ser americano, o Brasil pode ser latino-americano, sul-americano, o Brasil pode ser um país do Cone Sul. O Brasil tem um monte de identidades possíveis. Só que essa identidade, Daniela, elas não são neutras. Ou seja, quando eu digo que eu sou um país americano, eu tendo a valorizar mais, por exemplo, a minha relação com os Estados Unidos. Então, eu estou dizendo que o Brasil é um país capitalista, o Brasil é um país pró-Ocidente, o Brasil é um país pró-Estados Unidos. O que é diferente quando eu falo, por exemplo, que o Brasil é um país latino-americano. Latino-americano pega uma ideia de resistência, né? Pega uma ideia de contraposição. E a cada identidade regional como essa que eu assumo para mim uma história compartilhada e objetivos comuns. Ou seja, quando eu digo que eu sou americano, a tendência, né, é que eu olho para os Estados Unidos e falo assim, porra, tamo junto, hein? A gente é tudo América, a gente tem uma história comum. Quando eu falo de América Latina, eu estou falando também de uma história compartilhada com outro grupo de países, com outras marcas, inclusive considerando que a minha história compartilhada é de resistência aos próprios Estados Unidos. Então, é muito interessante ver como é que essas identidades elas são construídas, inclusive mudando de governo para governo. Agora, é muito interessante a dificuldade que o Brasil, em particular, você falava do Brasil, tem de se inserir nessa região, né? A gente está falando de um gigante falador de português num continente hispânico. Claro que você tem ali alguns países que falam inglês, até holandês, né? A gente tem aqui na América Latina, se a gente fizer uma análise um pouco mais ampla, ou até se restringir até a América do Sul, Suriname fala holandês, e o Brasil tem um pouco esse gigantismo que o desconecta dos seus vizinhos. Eu sempre lembro, não consigo não lembrar do exemplo do torneio de futebol, a Libertadores da América. Libertadores da América é Espanha. Está fazendo referência ao San Martín e ao Bolívar. Quer dizer, não tem nada a ver com o Brasil. Dom Pedro I não é um libertador da América, então? Tem que... Você tem Daniel... Né? Não vai botar Dom Pedro II, que herdou de papai o trono? Você acha que não entra como libertador da América? Não entra. Pelo menos na hora de criar o torneio em homenagem aos Libertadores da América, certamente a ideia não é essa. Quer dizer, você está sugerindo que o Brasil não deveria participar, então? Não é isso, Tang. Eu estou dizendo que nós temos dificuldade de nos conectar a essa América do Sul, que isso é um tremendo desafio, que nós vemos muitas vezes a América do Sul como um monte de países menores e com dificuldade de entender as especificidades deles e de compreender justamente como eles funcionam, qual a sua racionalidade. E a mesma coisa acontece do outro lado, quer dizer, esses países olham para o Brasil, acham o Brasil muito diferente, é um país grande, que fala outra língua, que muitas vezes está muito mais voltado para a Europa e para os Estados Unidos do que efetivamente para a gente. Tem a sua população muito mais concentrada na região litorânea, que é justamente a região mais distante da fronteira conosco. Então, o que eu estou querendo colocar é que existe aí uma dificuldade histórica do Brasil se identificar com os seus vizinhos de América do Sul e dos seus vizinhos de América do Sul se identificarem com o Brasil. Então, essa história comum que você coloca, em termos justamente de uma história compartilhada, existem muitos elementos, mas existem muitas diferenças quando se trata de Brasil e dos seus vizinhos. Inclusive, a gente tenta quebrar o gelo, e às vezes é complicado, né? Assim, a gente tenta falar assim, nossa história compartilhada, aí todo mundo meio que se olha, fala assim, temos sim, história compartilhada. Mas realmente é difícil. E aí, Daniel, eu listei aí algumas identidades, por exemplo, que o Brasil às vezes assume.
E não é sempre que funciona. Então, assim, eu coloquei o Brasil, às vezes coloca um país ocidental. Durante a Guerra Fria, em diversos momentos, o Brasil dizia, não, eu sou um país do Ocidente. O Ocidente é complicado, né? Porque a gente se coloca no mesmo bolo da Alemanha. A gente se coloca no mesmo bolo da França, né? Da Inglaterra, né? Dos Estados Unidos e tal. E a gente fala assim, e também tem a galera aqui do lado, também tem. Em outros momentos, a gente fala de América, você coloca um país americano, né? Olhando principalmente para os Estados Unidos, América Latina, América do Sul, mas o Brasil é um país que tem múltiplas identidades e que, com essas particularidades, inclusive geográficas que você falou, que eu acho que são talvez as que condicionam mais a questão, uma dificuldade de se inserir como um país latino-americano ou sul-americano. Não é fácil para a gente se colocar como um país dessa região. Isso é importante, Daniel, porque, como a gente vai ver nos próximos slides, não existe América do Sul sem o Brasil. Não tem como pensar numa identidade regional sem o Brasil. Tá? Então, para existir uma América do Sul, existe a necessidade de ter um profundo engajamento do Brasil, um país que tem dificuldade de se engajar nessa região por ser excessivamente diferente dos demais. Então, já está colocado o desafio. Primeiro slide, a gente já colocou aqui uma pulga atrás da orelha da pergunta sobre existe uma América do Sul? E a gente já vai chegar à conclusão de que ela pode até existir, mas dá muito trabalho existir uma América do Sul. Exige um esforço muito grande. Inclusive, Daniel, como a gente vai abordar depois, eu acho que você vai fazer um comentário sobre isso, porque até do ponto de vista econômico, a gente se volta para fora do continente, a gente não tem, por exemplo, infraestrutura. Então, assim, se eu quero pegar um produto meu e levar para o Chile, não é fácil. Essa história que eu já contei, eu não lembro se eu contei uma história numa aula do Petit, Daniel. Eu não sei se você já foi para Santiago. Eu fui para Santiago alguns anos atrás. Daniel, aquela tal daquela montanha lá, aquilo, É pelo amor alto, de hein? Deus. Aquilo é alto, hein? Meu amigo, você sabe que eu não tenho medo de. Gente, olha só. Durante muito tempo, eu e Daniel, a gente estava aula em São Paulo. A gente saía do Rio para São Paulo toda semana para dar aula. E a gente ia no mesmo horário, voltava no mesmo horário, não lembro agora. Acho que a gente voltava no mesmo horário. O Daniel, ele tem medo de voo. Tem medo de Tem avião. nada. Fake news isso. Fake começa a news. dar Pô, tremido, o Daniel fala assim, começa a rezar, segura na mão dos outros e tal. Daniel, eu durmo em avião, durmo profundamente. Pode chover granizo que eu durmo. A única vez que eu falei assim, meu amigo, não vai rolar. Foi passando por cima dos Andes. Então, assim, tenta imaginar como é que é para o Brasil, por exemplo, fazer comércio com o Equador, fazer comércio com o Peru, fazer comércio com o Chile. Não é algo simples. Então, até a questão da infraestrutura acaba fazendo com que a gente se volte ainda mais para fora do continente. Então, existir uma América do Sul acaba sendo uma tarefa realmente complicada. Num certo sentido, a América do Sul ela precisa ser construída, né? Há muito que se construir nessa identidade sul-americana. Eu acho que isso é o que a gente pode observar. Não é algo natural, não é algo espontâneo, é algo que precisa ser construído através de parcerias, através de integração até inclusive de infraestrutura, como você fazia referência há pouco, para que esses países possam se reconhecer efetivamente como parceiros, como irmãos e como aliados dentro de um contexto internacional mais amplo. E as dificuldades, como a gente vai explorar bastante ao longo do nosso encontro de hoje, é que cada um deles está remando para um lado, né? Cada um deles está remando para um lado, cada um deles está com um problema doméstico mais sério do que o outro, quer dizer, drenando suas energias para o enfrentamento dos seus problemas domésticos e com dificuldade de olhar para os seus vizinhos e de olhar para o resto do mundo em função desse período de ebulição que a América do Sul tem vivenciado. E esse período de ebulição, que a gente vai ver, tem muito a ver com a economia. A economia tem sido um vetor determinante para que nós tenhamos aí essa ebulição e todas essas dificuldades do ponto de vista doméstico em vários países importantes da América do Sul. Perfeito. Vamos em frente, então. Daniel, quando a gente pensa em integração, e aí integração é sempre um mecanismo interessante, porque para você integrar, você tem que contar a história. Assim, para eu fazer alguma integração, eu tenho que contar uma historinha. Quando a Europa vai se integrar, o que ela diz? Né? Nós somos uma cultura mais ou menos comum, nós temos traços comuns, laços comuns. Uma coisa que me chamou muita atenção, Daniel, foi quando a União Europeia, né, começou a surgir como ideia e tal, se fazia muitas menções ao Carlos Magno. Porra, que apelação, né, Daniel? Você tem que voltar para Carlos Magno para conseguir. Isso é o pai da Europa. O pai da Europa, né? A Europa só existe por causa, né, da visão de Carlos Magno e tal.
É uma forçação de barra horrorosa, mas é o que se faz quando você precisa, politicamente, construir alguma coisa. Nas Américas, aqui, a gente tem mais ou menos a mesma coisa, né? Quando os Estados Unidos, aí não é exatamente uma integração econômica, mas quando eles criam a OEA, por exemplo, é contar a historinha. Todos nós aqui fomos resistência à Europa durante muito tempo, né? E nos anos 60, 70 e 80, a América Latina vai ser praticamente a vocação internacional de integração dos países aqui da região. A gente se vê como América Latina. Sobretudo, Daniel, dá mais um toque aí, no momento em que os países aqui da região vinham sendo muito influenciados pelo pensamento terceiro-mundista. Tá? O que é o pensamento terceiro-mundista? Aquela ideia muito levada à frente pela Índia, por alguns países africanos e por países latino-americanos, de que nós não temos que ser capitalistas ou comunistas. A gente pode ser algo diferente. A gente pode até ser mais próximo dos Estados Unidos, porque talvez a gente não tenha muita alternativa. Mas a gente não precisa comprar o modelo americano totalmente. Uma coisa que vem embutida no modelo americano, Daniel, e que a América Latina vai questionar muito, vai ser exatamente o liberalismo. Né? Os Estados Unidos ficam dizendo que a gente tem que ser liberal, mas a gente não quer ser liberal. A gente não acredita no modelo liberal. Nós temos uma história política, econômica diferente, nós somos periferia. E para a periferia o liberalismo não serve. Não por acaso vão ser muito influenciados pela CEPAL, né, que é do final da década de 1940, não é isso? A CEPAL é fundada em 1948, é a Comissão Econômica para a América Latina, um órgão ligado às Nações Unidas, que existe até hoje, né, sediado na cidade de Santiago. Depois de algum tempo mudou de nome, né, passou a ser Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, fazendo referência justamente a alguns países adicionais dentro dessa comissão. Mas o importante é que a CEPAL ela surge como um centro de pensamento econômico para justamente buscar um caminho latino-americano para o desenvolvimento. A CEPAL ela parte da premissa, dentro da chamada crítica de Prebisch, né, que o Raul Prebisch é o primeiro presidente da CEPAL, justamente desse aspecto que você mencionou há pouco, existe uma dicotomia entre centro e periferia, os países do centro, Estados Unidos, Europa e tal, e os países da periferia, entre eles os latino-americanos. Então, esse papo de liberalismo e tal é bom para os países do centro, para nós da periferia isso não é bom. Os países do centro defendem o livre comércio, defendem o não intervencionismo estatal, mas eles estão num outro estágio de desenvolvimento, eles têm outras características que nós não temos. Consequentemente, aqui é necessária a intervenção do Estado, o Estado como motor do desenvolvimento, o Estado como um elemento que protege o mercado interno para uma indústria infante, para uma indústria nascente, e, consequentemente, isso vai ser extremamente influente na forma como a América Latina em geral e a América do Sul em particular enxergam a maneira de impulsionar o crescimento e o desenvolvimento latino-americano. Isso é muito influente na segunda metade do século XX, mas é influente até hoje. Até hoje, a gente vai falar, inclusive, sobre brigas do Mercosul, existe claramente um lado dessa briga que continua com o raciocínio cepalino. A ideia de que, olha, a gente tem que ter uma estrutura protecionista, a gente tem que ter um desenvolvimento industrial, não há caminho para o desenvolvimento fora da indústria. Essa é uma visão que a CEPAL acaba tendo de maneira muito clara. Não dá para a gente ser basicamente exportadores de commodities. Como exportadores de commodities, nós vamos sofrer com desequilíbrios comerciais permanentes, o que vai desvalorizar o câmbio, vai pressionar a inflação, vai nos forçar a pegar dinheiro emprestado no exterior. Nós temos que buscar um caminho nosso de desenvolvimento, e esse caminho, dentro da visão da CEPAL, não passa pelo liberalismo. Pois é, e isso reforça exatamente esse caráter de uma América Latina que tem algo em comum. O que nós temos em comum? Nós somos os pobres das Américas. Né? Nós não somos nem Estados Unidos nem Canadá. E isso é a América Latina. Alguém está falando aí que a trilha sonora para a aula é a música do Belchior, né? Sou apenas um garoto latino-americano. Dá para pegar também Calle 13, né? A banda, né? Acho que é a banda porto-riquenha, que fala muito sobre o que é a América Latina, como é que a América Latina é resistência, como é que a América Latina é não ser Estados Unidos e Canadá. Tá? Então, com isso, Daniel, isso acaba possibilitando que na América Latina a gente tente criar uma certa unidade. Dá mais um toque aí, porque a gente vai chegar nisso, que não foi uma nem duas tentativas, a gente fez várias tentativas, né?
A ideia da América Latina falar em não intervenção, então, assim, intervenção na economia, né? O Estado intervir na economia, sim, mas não intervenção porque a gente não quer que os Estados Unidos, e aqui dar nome aos bois, que os Estados Unidos fiquem fazendo intervenção aqui. Não se metam nos nossos assuntos. Quero lembrar, Daniel, que em 59 aconteceu uma Revolução Cubana e a posição dos países latino-americanos não interessa se virou comunista, não interessa. Os Estados Unidos não têm direito de fazer nada em Cuba. O Brasil, aliás, com o presidente Jânio Quadros, condena a tentativa de invasão à Baía dos Porcos, que acontece um pouco depois da Revolução, em 61. A gente está falando sobre um movimento que a América Latina se entende como vítima de intervenções estrangeiras, e é isso que nós temos em comum. Não por acaso, a gente vai começar a criar instituições de integração nossas. Tá? A primeira delas, fracasso completo, absoluto, mas foi uma primeira tentativa, que é de 1960, né? A Associação Latino-Americana de Livre Comércio, que é a ALAUC. E aí o nome sempre chama atenção, Daniel, porque a gente fala sobre uma Associação Latino-Americana de Livre Comércio. Aí o pessoal que está assistindo a gente está falando assim, eles não estão se entendendo, né? O Daniel acabou de falar que não tem nada de livre comércio e o Tanguy está falando que é livre comércio. É livre comércio interno, mas isso. É protecionismo com relação a produtos que vêm de fora. Produto americano, canadense, japonês, europeu, vai pagar uma fortuna para entrar aqui. E a ideia é que entre os países latino-americanos a gente faz comércio livre. Livre comércio na periferia, tudo bem, não tem nenhum problema, não há nenhum tipo de contradição em relação àquela visão cepalina intervencionista. O que não dá é livre comércio entre o centro e a periferia. Isso é que não dá, porque nós temos estruturas de inserção internacional, do ponto de vista comercial, completamente diferentes, abissalmente diferentes, e por isso nós podemos fazer comércio, livre comércio entre nós, mas não livre comércio com o centro. E aí não dá certo, né, Daniel? Você vai tentar fazer, também não vai dar certo, porque começa a ter rivalidades, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, entre os países da América Latina. Né? E aí começa a ser... Olha que engraçado, Daniel. O Brasil lidera um movimento que fala sobre a diferenciação entre centro e periferia. A gente fala assim, não, vamos fazer aqui entre a gente. E aí daqui a pouco aparece a Bolívia e fala assim, Brasil, só te perguntar uma coisa. A gente quem? Porque se ficar só entre a gente aqui, você é o centro e eu sou a periferia. E aí eu vou começar a resistir de você. Eu não estou gostando também. Porque fica vindo o seu televisor para cá, você faz uma televisão cara, ruim, e eu sou obrigado a comprar. Eu não posso comprar televisão japonesa. Mas você fala, não, Bolívia, mas nós estamos resistindo contra o imperialismo. Ou que a Bolívia diz, meu amigo, imperialista no caso aqui é você, se tornou você. Eu me livrei de um imperialista para ganhar outro, pior. Né? Então, isso vai gerar uma série de atritos dentro da própria integração que vai levar ao fim da ALAUC e a criação de uma outra tentativa, que é a ALAD, Associação Latino-Americana de Integração, no ano de 1980. Essa dura até hoje, Daniel, porque ela acaba sendo calcada numa ideia da década de 80, que é de que nós temos que nos integrar com flexibilidade. Cada um poder, assim, sem ter uma regra rígida para todo mundo, né? Todo mundo tem que se proteger igual. Então, a ALAD ela permite um pouco mais de particularidades regionais, o que foge um pouquinho, já começa a fugir um pouquinho, já cara de fim da Guerra Fria, né? Começa a fugir um pouquinho daquele pensamento cepalino, terceiro-mundista lá de trás. Tanguy, muito entre nós, esse exemplo que você deu da Bolívia em relação ao Brasil, dizendo, Brasil, você é imperialista para mim. Muito entre nós, a Bolívia está certa, né? Isso às vezes a gente, claro, tem aqui a tendência a defender o Brasil, e isso é um aspecto que muitas vezes a gente esquece, mas o Brasil costuma, tradicionalmente, isso desde o século XIX, ter uma posição imperialista em relação aos vizinhos. Né? O Brasil muitas vezes se arvora, eu sou maior, eu sou grande, eu sei o que é bom para vocês, e deixa aí eu eu guiar vocês no que em relação ao bom caminho. Rola um certo... exatamente, é imperialismo mesmo, né? Rola um certo... Imperialismo. Você não tem nem faculdade aí para saber direito quem é CEPAL, você não sabe de nada. Eu tenho aqui, tem a USP, tem a UFRJ. Eu vou contar para vocês qual o caminho. Vocês têm que colar comigo, não é isso? É isso, cola comigo. Exatamente. Mas para mim não tá bom. Não, cola comigo. Pode deixar que vai ficar tudo bem. E é interessante porque o Brasil coloca justamente como você colocou. Não, gente, peraí, cara, eu sou periferia que nem vocês. Estamos juntos aí, periferia se entende aqui.
Ô, Brasil, mas eu não tenho indústria, Brasil. Eu não tenho indústria de eletrônico, eu não tenho indústria automobilística. Pô, mas eu tenho, nós somos irmãos. A minha Eu indústria é posso ver. sua. A Ô, minha Brasil. indústria é Mas só sua. está criando emprego aí. Não, mas aí porque não tem jeito, né? Aí eu vou fazer o quê também? Mas é exatamente isso. A gente está fazendo de forma jocosa, mas é apenas para despertar aqui nesse nosso debate uma posição de desconfiança que os sul-americanos, em geral, têm em relação ao Brasil, pelo fato do Brasil ser muito maior do que eles, e, consequentemente, num ambiente de livre comércio, o Brasil pode potencialmente engoli-los, do ponto de vista industrial, do ponto de vista tecnológico, justamente por conta da escala que o Brasil é capaz de obter ao longo do tempo. Pois é, mas aí, assim, as coisas também começam a mudar, né? Então, assim, a América Latina, ela vai ter um problema de construção dessa unidade latino-americana por uma série de dificuldades estruturais, assim, que não tem muito jeito. Então, por exemplo, ao mesmo tempo, aí são aquelas contradições, né, Daniel? Ao mesmo tempo em que a América Latina ficava falando, não, nós temos todos uma coisa só, uma grande América Latina, nós somos periferia, ao mesmo tempo você tem a ascensão de um monte de governo nacionalista. Governos militares, por exemplo, nacionalistas. Como é que você pode argumentar em prol de uma unidade latino-americana se você é um nacionalista? Se você fala assim, não, a América Latina é acima de tudo, mas o Brasil, porra, mais acima ainda. Não, agora, porra, a América Latina é tudo para mim, mas a Argentina é mais do que a América Latina. Não tem como. Então, assim, você vai ter alimentação ao longo desse período de uma série de rivalidades. Aliás, praticamente todos os países aqui da região passaram por ditaduras militares, né? Talvez a exceção seja o quê? Venezuela, que não passou. Na verdade, Venezuela veio a ter um militar no poder bem depois, né? O Maduro. Mas, o Chávez. Mas, assim, praticamente todos os governos aqui da região passaram por governos militares, via de regra, com caráter nacionalista. Então você acaba alimentando a rivalidade. Os países latino-americanos desconfiam uns dos outros. Como é que você vai criar alguma unidade na América Latina se há desconfiança entre os países, né? É interessante, você está falando dessa questão dos militares, o relacionamento do Brasil, por exemplo, com a Argentina durante as ditaduras militares dos dois países é um relacionamento péssimo, péssimo, de mútua desconfiança, de teorias conspiratórias, de que o Brasil quer afogar Buenos Aires com Itaipu, Pô, de mas que a o ideia é boa, hein, cara? Brasil... Eu gostava dessa. Assim, depois que eu cresci um pouquinho, eu falei, porra, não faz sentido, né? Mas assim, eu acho uma ideia boa, a história é boa, acho que rende a resenha, sabe? A resenha é boa. E essa ideia colou, né? Essa fake news colou total. que a ideia do Brasil era inundar Buenos Aires e tal, O com as Itaipu, né? Se o comportas de Brasil Itaipu, Itaipu. abriu as comportas, vai inundar Buenos Aires, não sei o quê. E depois uma desconfiança, não, o Brasil quer ter uma bomba atômica, como é isso? Então esse Brasil quer jogar bomba atômica na gente. Quer dizer, tem todo um ambiente durante os regimes militares, embora você tenha operações de coordenação na repressão. Aliás, é a única coisa que os regimes militares se entendiam, né? Para se ajudar na repressão. Isso eles se entendiam. Mas na hora de falar de economia, de política, de qualquer outra coisa que não fosse repressão, eles desconfiavam uns dos outros e criavam um ambiente absolutamente paranoico. E claro que você não tem como fazer integração dentro de um contexto como esse, dentro de um ambiente como esse. O esforço de integração, ele vem com a democracia. A democracia, bem ou mal, aumenta a transparência, aumenta a circulação de informações e abre espaço para uma nova onda, uma nova tentativa, um novo esforço de integração entre os países da região. Porra, Daniel, você não sabe, cara. Tomei uma chamada no chat aqui. Tomou, cara, de quem? Apareceu um argentino aqui, cara. Juan Manuel Mesmo? Martín. Pior você não Olha, sabe, cara. Juan Manuel Martín vem de uma verdade. longuíssima linhagem argentina de Juans Manueles. Tudo em homenagem, você sabe a quem, Daniel? A quem? Juan Manuel de Rosas. Olha aí. O cara que mais alimentou rivalidade com o Brasil. Aí vem ele querer puxar minha orelha. Pelo amor de Deus, né? Assim, não há condição, né? No seu lugar. Vim me dar sermão aqui, o cara com o nome de Juan Manuel de Rosas. Não tem condição. Segue aí, Daniel. Rosa, depois pesquisa aí, tá, gente? Presidente da... Na verdade, não era nem presidente da Argentina, era governador de Buenos Aires, de 1829 a 1851. Queria acabar com o Brasil, né? A ideia dele era dominar o sul do Brasil todo. E um monte de recessão. ditadura.
Então, um monte de ditadura, como a gente falou, em condições econômicas complicadas, né? Porque volta e meia os países latino-americanos acabam experimentando períodos de recessão. E a recessão leva a um fechamento, né? Você acaba focado em aspectos domésticos e joga para o alto qualquer tipo de esforço de integração. Os países da América do Sul não conseguem ter uma linearidade econômica que permita paz, digamos assim, para que um processo de integração avance. Basta a gente pensar o seguinte: a União Europeia, que é a União Europeia, que tem aí a força econômica da União Europeia, em momentos de recessão, em momentos de dificuldade, parece que o barco vai virar. Imagina a América do Sul, né? Muito mais instável, mais pobre, com menos recursos, com menos oportunidades, com mais oscilação, com mais sangue quente, com recessões mais agudas e mais frequentes do que as europeias. É muito mais difícil. Quer dizer, quando a questão econômica não está pacificada, não está normalizada, ela não tem uma linearidade, o projeto de integração fica muito mais complicado, porque o tempo todo você vai dizer, veja bem, eu não posso, eu acho essa ideia da integração ótima, mas eu estou com muito problema doméstico, eu não vou ficar abrindo o meu mercado para você, porque senão eu vou ser engolido aqui pelos meus compatriotas dentro desse contexto de crise que está sendo vivido aqui. Eles vão ficar dizendo que eu estou exportando emprego para o Brasil, que eu sou um vendido para o Brasil. Adoraria me integrar ao Brasil, mas agora não dá. Vamos jogar um pouco para frente. Pegando a linha de integração, de avanços de integração na América do Sul, isso me chamou muito a atenção, Tanguy. A quantidade de vezes que um dos países diz, olha, eu adoro essa ideia, mas agora não está dando. Pode ser daqui a 3 anos? Pode ser daqui a 5 anos? Pode ser daqui a 3 anos de novo? E fica sempre sendo jogado para frente, porque nunca é o momento adequado em função de problemas domésticos que estão sendo enfrentados, ora no país A, ora no país B, ora no país C, e a coisa acaba não avançando. E aí, Daniel, o último ponto que a gente botou ali foi crise da dívida. Aí isso aqui é maravilhoso, né? Porque os outros sabem, Daniel, ninguém está enganado. Acho que a América Latina está super coesa. Todo mundo com crise da dívida, aí o Brasil junta todo e fala assim, gente, vamos fazer aqui um sindicato, vamos negociar a dívida junto. Aí os Estados Unidos botam uma plaquinha na frente da Casa Branca e fala assim, você está endividado? Negocia comigo antes. Aí a brincadeira é mais ou menos assim, os números são esses, tá, Daniel? Mas é assim, quem negociar comigo primeiro a crise da dívida, meu problema da dívida, eu dou um desconto de 50%. Aí os latino-americanos olham um para a cara do outro e falam assim, porra, a gente não vai porque a gente vai junto. Aí uma Bolívia da vida pega o WhatsApp e fala assim, porra, quero negociar contigo. E aí, daqui a pouco, a Bolívia sai do grupo. Aí você fala, o que é isso, cara? Bolívia saiu? Porra, a Bolívia saiu. Aí daqui a pouco sai a Colômbia. Aí já não é mais 50% de desconto, já é 42% de desconto. Aí para o outro já é 37%. O desconto vai diminuindo e você vai criando incentivo para você pular do barco. Daqui a pouco, Daniel, ficou um país no barco. Só o Brasil ficou sozinho. O Brasil ficou sozinho no barco. Então o Brasil criou uma unidade latino-americana que só ele cumpriu. Mas isso é maravilhoso. Isso é a cara da América Latina, Daniel. Isso é a cara da América Latina. Não consegue criar unidade. A unidade latino-americana é uma construção difícil, complicada, né, de longo prazo, cheia de problemas e tal. Então, isso que eu estou falando aqui foi o consenso de Cartagena, né, que o Brasil construiu na década de 80, e os Estados Unidos lançaram, me corrija se eu estiver errado, né, o Plano Brady. Né, o Plano Brady era ir negociando um por um. Quando você vai negociando um por um, você esvazia a história lá do Brasil, tentar liderar a América Latina. O Plano Brady ele foi um plano proposto pelo Tesouro dos Estados Unidos em parceria com o Fundo Monetário Internacional para renegociar a dívida externa de dezenas de países, a maior parte deles países da América Latina. Quase todos os países da América do Sul fizeram parte do Plano Brady e a ideia dos americanos acabou sendo negociar um de cada vez. Olha, você está com um problema aí, vem conversar comigo. E cada país acabou tendo uma negociação em separado. E é tão interessante esse aspecto que você mencionou, do Brasil, no final das contas, ficar no grupo sozinho. O Brasil é um dos últimos a fechar o seu acordo. Porque o Brasil parte para negociar quando ele está sozinho no grupo. Quer dizer, todo mundo me abandonou. Foi o Itamar? Foi o Itamar. O Itamar é que vai celebrar o acordo de renegociação da dívida externa em 1993. A Argentina já tinha fechado, o Uruguai já tinha fechado.
O Peru já tinha fechado, Bolívia já tinha fechado, e o Brasil ficou para trás. E, no final das contas, acabou negociando em separado. E é interessante porque muitas vezes os americanos oferecem condições melhores, mas às vezes quem chega depois consegue condições melhores do que os primeiros haviam conseguido. Quer dizer, Você é um particulariza, tal. né, a negociação. Porque a particularização, claro, um país como o Brasil, bem ou mal, grande, chega lá, consegue ter condições de negociar. O Brasil, aliás, foi muito habilidoso no governo Itamar para negociar a renegociação de sua dívida externa. O Brasil conseguiu usar bancos públicos como o Banco do Brasil para tentar manobrar o processo de renegociação. O Brasil foi incrivelmente habilidoso na renegociação da sua dívida externa e conseguiu termos, inclusive, melhores do que alguns que acabaram negociando antes do Brasil, por conta da especificidade brasileira, de ser um país grande e ter mais recursos para esse tipo de empreitada. Agora, essa descrição que você fez da América do Sul é perfeita. Quer dizer, não, gente, vamos fechar um bloco, vai todo mundo junto. E aí sai um, sai outro, e quando você vê, o bloco está completamente desfeito. Sigamos. E aí acaba a Guerra Fria, né, Daniel? E quando acaba a Guerra Fria, aquela eu vou botar aqui entre aspas, tá? Aquela ilusão terceiro-mundista, aquela ideia de que dá para eu ser completamente independente, ela cai por terra. Não dá mais. Porque você ser um bloco independente, enquanto você tem como barganhar, né? Eu sou capitalista, mas eu tenho um Estado intervencionista, né? Meio, né? Com características de uma economia mais intervencionista. Eu não vou falar uma economia soviética, porque não tinha nada de socialismo aí, mas a ideia de ser liberal ou não ser liberal, ela rui quando acaba a Guerra Fria. O mundo da década de 90 é um mundo liberal, ele é um mundo da credibilidade, ele é um mundo do... Amigo, deixa de lado essa sua ilusão terceiro-mundista, periférica, latino-americana e vai ganhar competitividade. Se você não tem competitividade, amigo, você não vai a lugar nenhum. Você não vai sobreviver, a sua economia vai quebrar, você vai ser a Coreia do Norte. Então dá teu jeito aí. E aí é curioso, né? Porque toda a América Latina vai passar por governos de matriz liberal. Por quê? Porque se você não é liberal na década de 90, você não tem credibilidade. Se você não tem credibilidade, você não atrai investimento, você não faz comércio, você não consegue tecnologia, você não consegue nada. Então é como se a imagem que eu vejo aqui, Daniel, é na década de 80, era aquela turma da galera que está fazendo zona, está fazendo bagunça e tal. Daqui a pouco, a direção da escola muda e tá todo mundo na sala sentadinho, bonitinho, querendo ser aquele que demonstra respeito às regras, eu mereço uma boa nota, porque agora já era. Agora eu preciso mostrar a que eu vim. E, Tanguy, uma coisa é você adotar uma estratégia não liberal em um mundo não liberal, em um mundo onde existem enormes barreiras alfandegárias, em um mundo onde existe controle cambial, onde existem restrições ao fluxo de capitais. Outra coisa completamente diferente é você tentar ir contra a maré, ou seja, dizer, eu vou manter o paradigma anterior. Amigo, não dá. Não é mais como era antigamente. Quer dizer, como é que você vai atrair investimentos? Como é que você vai alavancar o seu crescimento? Como é que você vai fazer comércio adotando um comportamento completamente diferente do que está sendo feito ao redor do mundo? Então, não é uma coincidência que você vai ter um processo de abertura em todos esses países ao mesmo tempo. Aliás, não é um processo de abertura restrito à América do Sul, nem mesmo restrito à América Latina, é um processo de abertura global, onde você não tem muito espaço para ficar fora dessa onda. Aliás, talvez ficar fora da onda criasse embaraços e problemas ainda mais severos. E isso eu acho que é sempre importante destacar. Não existe receita de bolo, quer dizer, uma estratégia boa num determinado momento não necessariamente será uma estratégia boa em todos os momentos. Você muitas vezes tem que se adaptar à conjuntura, você tem que se adaptar ao que está acontecendo em termos internacionais e tem que ter flexibilidade para isso, para que você consiga buscar sempre os interesses do Brasil ou da América do Sul da melhor maneira possível dentro da conjuntura que está sendo imposta. Pois é. Então, aí... isso também vai levar a uma série de mudanças, porque o ponto que eu quero chegar aqui e eu acho que é com isso que a gente entra nesse slide,
Com o fim da Guerra Fria, a América Latina ela vai se despedaçar. Qual vai ser o caminho? Né? Me parece que é um despedaçar estrutural. Não tem mais como aqueles argumentos que sustentavam uma ideia de América Latina continuarem. Mas qual vai ser a gota d'água? O México vai buscar também essa credibilidade. A mesma do Brasil. Agora, como que o México vai fazer isso? O México vai fazer isso se aproximando dos Estados Unidos. Lembrando, gente, o México era um dos países mais engajados no projeto latino-americano. A ideia de América Latina dependia do Brasil e do México. Assim, Brasil, México e Argentina. Argentina, às vezes vindo, às vezes voltando, mas Brasil e México são as pontas firmes. De repente, para se adaptar a esse mundo pós-Guerra Fria, o México se volta para os Estados Unidos e começa a negociar, no iníciozinho da década de 90, já a partir de 91, 92, começa a negociar o NAFTA, que finalmente vai ser criado em 94. NAFTA, North American Free Trade Association, né? A área de livre comércio da América do Norte, envolvendo esses três países que estão nas bandeirinhas aí, né? Estados Unidos, México e Canadá. Quando isso acontece, o Brasil olha para o mundo ao redor e fala assim, gente, acabou a América Latina. Não tem mais como eu dizer que existe uma unidade latino-americana, porque o México, que é o México, que é o que justifica uma ideia de América Latina, está olhando para assumir. Aí lembra aquela brincadeira que a gente fez lá no início, né? O México tem uma identidade latino-americana, mas tem uma identidade norte-americana também. É um país da América do Norte. O México abraça a identidade norte-americana. Pô, vamos juntar aqui com o Canadá e Estados Unidos, porque eles têm credibilidade. Se eu busco credibilidade para mim, é com eles que eu tenho que me juntar. Não é com El Salvador, Bolívia, Brasil e Argentina. Não é com eles que eu vou conseguir credibilidade. Então a América Latina perde sentido. E aí, por que o título desse slide é aggiornamento? O Daniel é fluente em italiano, né, Daniel? Aggiornamento quer dizer atualização. É um termo diplomático que fala sobre atualização. Aggiornamento vem de giorno, né, de colocar em dia. Então, o Brasil vai fazer uma adaptação da sua visão regional. Não dá mais para pensar em América Latina. Mas eu tampouco quero deixar de lado alguma identidade regional. E o que o Brasil começa a fazer vai ser começar a pensar na América do Sul. Eu vou deixar de lado. Então, assim, se a América Latina perde o México, aí passa a ser a América do Sul, que beleza, são países com os quais eu faço fronteira com quase todos eles, e mais, Panamá, dane-se. El Salvador, dane-se. Belize, dane-se. Guatemala, Nicarágua, Honduras. Eu não quero saber de nenhum deles. Aí eu fico somente com a América do Sul. Então o Brasil se adapta e começa a construir, esse é um termo que eu acho curioso, Daniel, uma construção ideológica da América do Sul. Por quê? Porque a América do Sul é um conceito basicamente geográfico, Daniel. A gente nunca pensou na América do Sul como uma região identitária. A gente falava em América do Sul quando a gente pensava no mapa das Américas e falava tem a América do Norte, tem a América Central, Caribe e América do Sul. A América do Sul só aparecia aí, mas espaço de atuação era a América Latina. A gente vai começar a construir a ideia de que não, existe sim uma América do Sul, que é um projeto, Daniel, isso aqui é muito interessante. Em contraste com a América Latina, terceiro mundista, economia intervencionista, protecionista e tal, a América do Sul é um projeto liberal. A América do Sul é um projeto de comércio, construção de infraestrutura, estradas que permitam comércio, né? E a gente vai pensar em desafios comuns de inserção internacional. É interessante que você falava há pouco sobre a América do Sul como um conceito meramente geográfico, e é isso mesmo, ao longo do tempo. A gente só lembrava de América do Sul quando te perguntava, legal, em que continente fica o Brasil? Na América do Sul. América do Sul, Era geográfico. Era o único momento em que o termo América do Sul era citado. Do ponto de vista econômico, é exatamente como você falou, quer dizer, se não tem o México, gente, nada além da América do Sul me interessa, né? É muita energia para ficar me integrando com países que são muito pequenos. Quer dizer, o Brasil prefere se integrar com Venezuela, com Colômbia, com Peru, que bem ou mal são economias bem maiores, bem mais robustas, bem mais significativas. Se a gente vier para cá, Argentina, Uruguai, Chile, economias bem maiores. Então, realmente perde completamente sentido. Se o México está fora, eu não vou ficar perdendo tempo com os países da América Central, acho eles muito simpáticos, muito legais, etc., mas não quero. Não faz nenhum sentido. É muito longe, é muito instável, muito pequeno,
não justifica o esforço de eu tentar me integrar com eles. É muito melhor eu me concentrar aqui pela América do Sul mesmo. Sigamos. Entendi. E o Carlos Menem tinha umas belas costeletas, né, cara? Saudades das costeletas de Carlos Daniel, Menem. o Olha lá. rapaz conseguia juntar no mesmo penteado costeleta e mullet. Porra, isso é autoestima, né? O nome disso é autoestima. Costeleta de cor diferente do restante do cabelo, porque o cabelo está preto como a asa da graúna. Mas ele mantém um tufo branco, escrotíssimo aqui, e mullet. Então, assim, o cabelo do Menem realmente assim, é patrimônio da humanidade. E o Collor, né, com seu cabelo indefectível, não tem um fio fora do lugar ali. E entre os dois está o senhor George H.W. Bush, né, o Bush pai. Que é exatamente a pegada da década de 90, né? Brasil e Argentina se aproximando dos Estados Unidos. Então, isso que eu queria ressaltar aqui. Praticamente todos os governos aqui da região tiveram presidentes de tendências econômicas liberais. Na Argentina, Daniel, o Menem foi lá e dolarizou a economia. Está dando problema até hoje. Dolarizou a economia. Na Bolívia... Até hoje não é um exagero. Até hoje a Argentina tem problemas por conta desses 10 anos de dolarização entre 91 e 2001. Ninguém fez como a Argentina, né? A Argentina, na prática, tornou a moeda americana plenamente conversível, quer dizer, taxa de câmbio fixada em lei. Pô, não pode trocar, o Banco Central não tem autorização para trocar a taxa de câmbio, pode ter dólar no banco, pode utilizar os dólares como moeda corrente. Isso foi uma insanidade que traz consequências para a economia argentina até hoje. Hugo Banzer ele foi ditador da Bolívia, se eu não me engano, na década de 70, volta a ser presidente na década de 90. Aliás, se eu não me engano, ele é o primeiro aqui da região que foi presidente militar e foi democraticamente eleito depois. Liberaliza a economia toda. Aliás, na Bolívia, né, a gente vai ter em 2000, né, enfim, ao fim, né, de uma década de liberalização na Bolívia, a chamada Guerra da Água. Não sei se você lembra disso, Daniel, mas lá em Cochabamba, o governo privatiza a água, inclusive a água da chuva, o que significa que se você pegar não é brincadeira, tá? Não é exagero. Se você pegar um balde de água colocado lá de fora para coletar a água da chuva, uma empresa privada pode te cobrar porque você está coletando a água da chuva. Na Colômbia, a gente vai ter o César Gaviria, já é um país que tem tendências econômicas um pouco mais liberais do que a média aqui da região. O César Gaviria vai avançar com um projeto também de liberalização da economia, mesmo argumento, né, Daniel, de atração de investimentos, credibilidade e tal. No Uruguai, a gente vai ter o senhor Luiz Alberto Lacalle. Esse nome te diz alguma coisa, Daniel? Lacalle? Parece que ele andou por aí, né? Até recentemente. É o pai do atual presidente. Né? O atual presidente é o Lacalle Pou, né? Que é filho do Luiz Alberto Lacalle. A gente vai ter o senhor Alberto Fujimori, ditadorzaço da Bolívia, na década de 90. E é que curioso, né? Ele é um ditador com tendências econômicas liberais. Assim como, né, no Chile, a gente teve Pinochet, por exemplo, com aquela ideia de vou liberalizar a economia com mão de ferro. Né? O Fujimori ele tinha uma pegada também autoritária, liberal na economia. E no Brasil a gente teve dois presidentes, né? Teve Collor e FHC. Eu respeitosamente... Cadê o Itamar? Eu respeitosamente pulei, Por quê? Daniel. Por quê? Eu não senti segurança na capacidade dele de se afirmar como um liberal raiz. Ele era mineiro demais para ser liberal daquele jeito, Daniel. Não me convenceu. Itamar renegociou a dívida externa, fez o Plano Real e teve a mais baixa tarifa média de importação da história do Brasil. Foi durante o governo Itamar. Não, tudo bem. Daniel, não, Daniel, peraí. Assim, todo mundo que está assistindo a gente aqui, deixa eu só bater um papo com o Daniel. Daniel, o Plano Real. O Plano Real. Ele falou assim, FHC, faz aí. Eu não concordo, não, hein? Mas você aqui é muito melhor do que isso. É muito melhor do que isso. Chegaram com a medida provisória do Plano Real para o Itamar assinar. O Fernando Henrique levou, era o ministro da Fazenda e tal. E aí o Itamar vira para o Fernando Henrique, depois de ler a medida provisória, e diz para ele, Fernando Henrique, gostei muito. Queria saber cadê o congelamento. Que parte que entra? Acho que faltou. Que parte que entra o congelamento? Acho que faltou. Aí o Itamar não vai ter congelamento, não. Então eu não assino. Tangui, quase que o Plano Real não acontece,
porque o Itamar cismou que queria congelamento no Plano Real. Você entendeu por que eu economizei pixel na apresentação, não botei o Itamar, né? Eu não tinha condição. Não ia caber na linha, aí tinha que tirar um dos três. Você entende? Aí eu falei, pô, o Collor não tem como tirar. O Fernando Henrique eu também não vou tirar. Ah, Itamar, você não vai ficar. A coisa mais liberal que o Itamar tinha era sair com a menina sem calcinha lá na Sapucaí, Daniel. Tirando isso, não era um liberal, né? Convenhamos, não cabia muito bem o rótulo dele. Então, essa é uma tendência, assim, é o período no qual os Estados Unidos propõem a ALCA e a América Latina vai discutir. Aliás, Daniel, um dos países que foi mais reticente à ALCA foi o Brasil. O Brasil do Fernando Henrique era assim, ó, vamos ver. Na volta eu compro. Não sei se vai ter ALCA, não. Mas vou pensar. Eu vou pensar. Lembrando que a ALCA é a Área de Livre Comércio das Américas. Das Américas, projeto todo mundo. Que foi exatamente. proposto pelos Estados Unidos, e exatamente como você colocou, a reticência do Fernando Henrique era constrangedora. Eu lembro, na época, a gente tem um pouco mais de idade, eu lembro do Fernando Henrique. Eu não lembro disso, não. Eu lembro do Fernando Henrique escapando pela tangente o tempo todo quando perguntavam para ele da tal da ALCA. É uma ótima ideia. Aquele estilo Fernando Henrique. É uma ótima ideia, maravilhosa. Vamos implantar, Fernando? Eu vou avaliar. A gente vai avaliar, vai fazer um grupo de estudos que vai levar... Eu vou ter reunião essa semana agora para ver isso. Exatamente. É porque no Brasil, Daniel, a gente no debate político maluco que a gente tem no Brasil, a gente trata a FHC como o cúmulo do liberalismo. O Fernando Henrique Cardoso era um sociólogo. Você já viu algum sociólogo liberal na história, Daniel? Não existe um sociólogo liberal. Não existe isso. Então, assim, o FHC só é liberal comparado com o resto do cenário político brasileiro. Mas isso é para a gente ter uma noção de como é que é a América do Sul nessa época. O Fernando Henrique é o menos liberal. O Fernando Henrique é considerado liberal em comparação com a ditadura militar. É isso que torna o Fernando Henrique liberal. Acho que nem com o Lula. O Lula talvez esteja mais ou menos, assim, em termos de governo, estão mais ou menos ali próximo. Não há uma disparidade enorme. Mas esse era o contraste. O contraste era com a ditadura militar. Quer dizer, comparando com a ditadura militar, o Fernando Henrique era um liberal. E não é exatamente a realidade se a gente colocar de forma mais rigorosa em termos de análise. Só pegar uma pergunta aqui, Daniel. Alguém perguntou aqui há um tempinho, e eu fiquei de responder. Perguntaram sobre se a América do Sul é um projeto liberal e a ALBA. O nome da ALBA é Alternativa Bolivariana para as Américas. Ou seja, para ser algo que não é liberal, tem que ser alternativo. É só esse ponto, né? A ALBA, que era um projeto de esquerda latino-americana, sul-americana, na verdade, latino-americana, porque envolvia Cuba. Então, a ideia de América do Sul, levada à frente pelo Brasil, é um projeto de fato liberal. Não por acaso, a gente vai criar o Mercosul, que finalmente sai em 91. Está aí essa imagem de baixo, aí, né? São os 4 presidentes que criam o Mercosul em 1991. E começa essa negociação em meados da década de 90 com a União Europeia, para fazer uma área de livre comércio. Essa que foi assinada em 2019 agora, né? A negociação começou de fato em 99, já tinha conversas antes, né? Desde 95 já tinha conversas, negociações de fato em 99, foi firmado em 2019 e entrou em vigor. Não entrou em vigor, vai entrar em vigor. Não vai entrar em vigor. Mas isso aí fica para outro momento. Sigamos, Daniel. Avançando aqui, gente, chegamos aos anos 2000, Tanguy. Onda rosa, Tanguy. Onde você tira o que é onda rosa? Onda vermelha mesmo, onda vermelha. Tudo vermelho aí. Só vejo vermelho nessa foto aí. Pois é, eu escolhi essa imagem, Daniel, porque eu achei que ela ia te fazer bem. Eu achei que ela ia te trazer conforto. Eu achei que você ia se sentir abraçado por essa imagem aqui. O que é a onda rosa, gente? Onda rosa é uma tradução para o português de um termo que começou a ser utilizado principalmente na imprensa norte-americana, que é a pink tide. Né? A pink tide é a maré rosa, né? A gente trouxe aqui para o Brasil como onda rosa. Isso porque eu acho que esse que é o ponto que eu queria trazer desde o início da aula. A América Latina, ou nesse momento aqui que a gente está falando da América do Sul, ela anda de fato como se fosse em bando. Ela vai na mesma direção, ela tem movimentos populistas desenvolvimentistas na década de 50 no mesmo momento. Ela passa por ditaduras no mesmo momento. Mas tem uma ditadura que veio antes, outra veio depois. É um grande momento ali, a década de 60, 70. Ditadura. A década de 80 é uma década de democratização em praticamente todos os países. O Brasil, o Sarney assume em 85, o Alfonsin assume na Argentina em 83.
O fim do governo Pinochet é mais ou menos essa época, está ruindo nesse momento, vai acabar finalmente em 1990, né? Então, todos os países estão ali, do ao longo da década de 80, se democratizando, num processo acelerado de democratização. A década de 90, a América do Sul toda passa por projetos liberais. Isso que a gente mostrou agora há pouquinho. E os projetos liberais da década de 90 vão levar a uma reação que é, assim, quando você fica na oposição, você acaba tendo a chance maior de bater no projeto vigente, a chamada onda rosa, que são governos de esquerda. Praticamente a América do Sul toda teve governos de esquerda ou de centro-esquerda. Chávez, Lula, Evo Morales, Néstor Kirchner, que são os quadros da imagem. Dá para a gente botar ainda Rafael Correia, Michelle Bachelet no Chile, né, Rafael Correia no Equador. A gente está falando sobre Ollanta Humala, né, no Peru. A gente está falando sobre... no Uruguai, a gente vai ter o Mujica. No Uruguai vai ter o Mujica, né? Vai ter outros presidentes de esquerda também, mas eu acho que o central ali vai ser o Mujica. Então, isso é a chamada onda rosa. Por que onda rosa? O Daniel falou assim, onda vermelha. Porque tentaram chegar a falar assim, onda vermelha. Ah, sim, vermelha. Vermelho não é. Não é um vermelho, luta de classe. Não é. O Lula não é. Porra, vermelho. Se fosse o Lula de 89 ganhando a eleição, vá lá. O Lula 2003 é o Lula da Carta ao Povo Brasileiro, Carta aos Brasileiros. Como é que é, Daniel? A cartinha que ele escreveu? Carta ao Povo Brasileiro de Carta 2001, ao Povo Brasileiro. Que foi escrita pelo Antônio Palocci e, na prática, foi um gigantesco cavalo de pau nas propostas até então defendidas pelo candidato Lula. Defendeu naquela carta respeito a contratos, defendeu responsabilidade fiscal, controle da inflação. Na prática, defendeu uma continuidade do que vinha sendo feito em grande medida pelo Fernando Henrique. Então, na prática, né, esses países vão acabar criando um outro modelo de integração. Na década de 90, as integrações que a gente criava eram integrações liberais. Por exemplo, Mercosul. Mercosul é uma integração liberal, né? Originalmente, uma integração que visava a abertura do comércio, diminuição de tarifas, integração de infraestrutura. A ideia era essa. Nos anos 2000, inclusive porque o Mercosul passou por uma crise importante, né, Daniel? Ali em 99, 2000, 2001, esse Mercosul liberal, ele passou por um período dificílimo economicamente. A Argentina quebrada, o Brasil desvalorizando moeda. Então, a América do Sul que ascende no início dos anos 2000 é uma América do Sul que pensa num outro modelo de integração. Então, a gente vai ter uma primeira tentativa que vai ser da CASA. Aliás, isso aqui é muito América do Sul também, Daniel. A CASA, Daniel, é a sigla para Comunidade Sul-Americana de Nações. Complica, né? Comunidade Sul-Americana de Nações. Qual o nome que a gente vai dar? Bota CASA. Assim, difícil, né? Assim, ao invés de CSN, é porque CSN já tem Companhia Cirúrgica Nacional, né? Então, não rola, botaram CASA. Por quê? É nome de fantasia. Não deu certo, não conseguiu criar o estatuto lá, deu problema, como é que vai ser, qual vai ser o modelo e tal, mas, de fato, é criado em 2008 a Unasul. A Unasul não é um projeto liberal. A Unasul é um projeto de integração política, integração econômica, cultural, vai começar a se posicionar com relação a grandes temas internacionais. A Unasul, Daniel, tem uma hora que faz declaração sobre a guerra na Síria. A Unasul vai se posicionar sobre as Malvinas, coisa que não era a ideia das integrações da década de 90. Então, são integrações que pendem para os objetivos políticos de governos à esquerda aqui na região. Né? Uma certa ideia de resistência aos Estados Unidos, aí a Unasul, né? Não sei se pegou aí, tem uma informação subliminar aqui, Daniel, um monte de símbolozinho da Nike, já reparou isso? Pegaram a Nike e viraram... Pois é, estranho. Só não vê quem não quer, só não vê quem não quer. Exatamente. Então, dialogam com grandes emergentes, a Unasul vai dialogar com China, com a Índia, né, com países africanos, com o mundo árabe. Então, repare que não é um projeto de fundo liberal, é um projeto de fundo mais à esquerda aqui na região. Vai falar sobre comércio? Vai. Né? Mas vai falar também sobre elementos políticos, vai falar sobre integração social, aí começa a falar em mobilidade, começa a falar em estudantes, por exemplo, poderem estudar em outros... Nada saiu do papel, tá? Mas na época a ideia era essa. Um estudante poder sair do Brasil e ir para a Argentina e ter o diploma lá e revalidar no Brasil. Até hoje não acontece, mas a ideia era essa, né? Posturas progressistas e posicionamento acerca de temas globais. Isso era a cara da integração
sul-americana nos anos 2000. Então, aqui respondendo, até o momento, a pergunta lá do início. O que une a América do Sul? Nos anos 50, 60, 70, 80, 90, 2000, tinha algo que unia, que ia mudando, mas havia algum tipo de unidade na América do Sul. Quer dizer, Tanguy, que a gente está falando de uma América do Sul que não consegue chegar a um acordo em relação à tarifa externa comum, mas quer dar palpite na guerra da Síria. É isso. É isso que você está falando. Dar palpite, não. Resolver a guerra da Síria. Vamos solucionar. Daniel, a autoestima dessas pessoas é um negócio inacreditável. O Lula, nessa época, virou e falou assim: gente, é o seguinte, não aguento mais Israel e Palestina brigando. Eu vou mediar esse negócio. Eu vou mediar. Daqui que eu vou mediar. O Brasil dizia que ia mediar um conflito Israel-Palestina, Daniel. Assim, é elogiável, tá? Assim, a autoestima, a boa vontade e tal. Mas, Lula, vamos baixar essa bola aí, porque não tem condição. E quando o Lula tentou resolver o problema da crise nuclear no Irã? Maravilhoso. Maravilhoso. Enfim, isso é, mas assim, é o momento, né? Isso é o pensamento da época aqui na América do Sul, que essa unidade sul-americana ela tem algo a ensinar para o mundo, porque a América do Sul é um dos países, é um dos continentes mais pacíficos do mundo. Quando você pensa nisso, qual é o pensamento brasileiro? Qual é a legitimação brasileira? Se eu sou o maior país, se eu sou 70% do continente mais pacífico do mundo, eu tenho um mérito. Tem algo que eu posso fazer para tentar resolver outras regiões que são conflitivas. Tá? Mexe na autoestima, sobe a cabeça? Talvez, um pouco. Tá? Mas é a ideia do momento. Agora, Tanguy, a gente está falando de lá para cá, a coisa deu uma bela desandada. Né? Quer dizer, você começou a ter crises econômicas bastante graves na região. Aliás, todo esse período, né, dos anos 90 para cá, ele tem sido caracterizado por uma crescente dependência dos sul-americanos em relação à exportação de commodities. Eu estava até vendo um estudo essa semana mostrando o cruzamento entre o preço internacional das commodities e a popularidade dos presidentes da América do Sul. E é muito impressionante como efetivamente há uma correlação bastante clara. Então, você teve ali um período muito interessante, muito especial, durante justamente essa onda rosa, as commodities batendo no teto, o superboom das commodities, todos esses países da fotografia rachando de ganhar dinheiro. Vem a crise de 2008. A crise de 2008, bem ou mal, você consegue se segurar. Ali o próprio Brasil tem um bom desempenho através das suas políticas anticíclicas. Mas nos anos subsequentes, aí já nos anos 2010, o preço das commodities vai ladeira abaixo. E isso vai ter um impacto severo sobre o desempenho econômico dos países da América do Sul. E, claro, isso vai ter repercussões políticas bastante graves, vai ter impactos políticos bastante graves. Claro que você tinha alguns outros problemas, alguns outros vetores que precisam ser levados em consideração nessa evolução política, mas a crise econômica é um deles, e a crise econômica acaba tendo uma relação direta com a queda do preço internacional das commodities no início dos anos 2010. Isso vai levar a uma desilusão, né, dos não tem jeito. Aí vigentes. o humor político responde muito também a elementos econômicos, né? Talvez o pessoal lembre, né? Eu comecei a desenterrar, né, para conseguir preparar essa aula aqui. Praticamente todos os países da região passaram mais ou menos no mesmo período por manifestações enormes. Tá? No Brasil, a gente teve manifestações grandes que levaram ao impeachment da Dilma. No Chile, a gente teve esse de 2019, que está inclusive na tela aí. Na Colômbia, a gente teve manifestações muito grandes, impressionantes também. Não são essas que a gente tem visto no último mês, né? A gente teve anteriores também. No Equador, a gente teve também assim, conflitos, principalmente entre indígenas, né, da parte mais alta do país, com as regiões litorâneas. Na Bolívia, manifestações enormes também, principalmente depois das eleições de 2019.
manifestações gigantescas na Venezuela, inclusive com o Guaidó, né, se auto-intitulando presidente exatamente na esteira daquelas manifestações. O Uruguai, Daniel, os 10 habitantes do Uruguai saíram às ruas. Assim, um país de tradição pacífica, população pequena, economia estável e tal, foram para a rua para reclamar. No Paraguai, manifestações enormes. Então, há, de fato, nesse início, na verdade, nesses anos de 2010, vamos colocar assim, né, ou segunda metade dos anos 2010, uma desilusão muito grande com relação ao que quer que esteja lá. Porque a crise econômica ela mexe com todo mundo, né? Ela mexe no bolso, todo mundo se sente mais pobre, perde emprego, né? Isso mexe com qualidade de vida, custo de vida. Então, praticamente todos os países têm manifestações grandes e que vão levar a mudanças. E aí, Daniel, é que está a crise na unidade. Quando esse tipo de coisa acontece, quando tem crise doméstica, os países acabam passando a olhar para os seus problemas domésticos e olham menos para fora. Aqui é a lição 001.01 de política externa. Você só faz política externa quando você tem uma política doméstica minimamente estável. Em momento de instabilidade, você não olha para fora. Então, cada país acaba olhando para o seu próprio umbigo. Cada país acaba olhando para os seus problemas mais imediatos. É natural, portanto, que as soluções encontradas por cada um deles aconteçam de forma descoordenada. Não que antes fosse combinado, mas antes havia meio que um ethos comum, um momento comum. E isso deixa de existir ao longo dos últimos anos aqui na América do Sul. E eu acho importante destacar que esse desmoronamento acontece relativamente rápido, porque houve um padrão nos países da América do Sul durante o superboom das commodities, que foi uma expansão muito vertiginosa do gasto público, Tanguy. Quer dizer, apostando, digamos assim, que esse cenário de superboom das commodities ou de commodities bastante valorizadas continuaria ao longo do tempo. A partir do momento em que você tem uma queda do preço das commodities e o gasto está em alta, você começa a ter um descasamento. E esse descasamento vai levar, claro, a medidas de austeridade, a medidas de corte em diferentes países da América do Sul, e isso, claro, gera muita insatisfação, gera muita impopularidade dentro de um contexto onde existe uma demanda por serviços públicos de qualidade, onde existe uma demanda e uma pressão social por isso. Isso vai ser um elemento tensionador de grandes proporções. Quer dizer, houve ali realmente uma política econômica, digamos assim, que não foi a mais conservadora ou a mais cuidadosa. Houve ali uma aposta de continuidade de um cenário excessivamente benigno, o que acabou não acontecendo dentro de um quadro de reversão do preço internacional das commodities no início dos anos 2010. Perfeito. Então, isso vai levar a descompassos políticos, fragmentação política, deixa de haver aquela unidade. E aí, sempre me chama a atenção, Daniel, o momento pelos quais passam Brasil e Argentina. Eu acho que poucas duplas de países passaram por histórias tão paralelas, né? Mais ou menos lineares, uma com a outra, que Brasil e Argentina. Inclusive, tem alguns historiadores, e eu acho que faz muito sentido, que dizem que a história de Brasil e Argentina ela tem que ser estudada junta. É a mesma história. A gente tem movimentos muito parecidos aqui a colar. Então, às vezes com um pequeno descompasso, mas enquanto tem o Vargas aqui, tem o Perón na Argentina, que tem similaridades. A gente tem o JK no Brasil, tem o Frondizi na Argentina. Né? A gente tem ditaduras militares aqui e lá. A gente tem Sarney aqui, Raul Alfonsin lá. A gente tem Collor aqui, tem Menem lá. Né? São Néstor Kirchner, Cristina Kirchner aqui, até o gênero do presidente é parecido. Né? Lula e depois Dilma. Até isso. Né? A gente tem quase ao mesmo tempo, né? O Macri vence as eleições na Argentina em 2015, o Temer assume a presidência no Brasil em 2016. E aí chega um determinado momento que, por um descompasso, pela primeira vez em décadas e mais décadas e mais décadas, Brasil e Argentina têm governos de matrizes completamente diferentes. Alberto Fernandes na Argentina, Jair Bolsonaro no Brasil. Então, essa relação entre Brasil e Argentina é simbólica, da mesma maneira que a gente falou agora há pouquinho, que para pensar em América Latina,
tem que pensar em México e Brasil, ou México, Brasil e Argentina, não tem como pensar em América do Sul sem Brasil e Argentina. Brasil e Argentina são motor da América do Sul. Brasil e Argentina, se somam os dois ali, aí, Daniel, você que é bom de conta aí, quantos por cento eles fazem da população e da economia da América do Sul? É uma enormidade. Né? E, de repente, o Brasil e a Argentina têm dificuldade de se falar, têm dificuldade de dialogar até sobre as coisas as coisas menores. Né? Tudo se torna um cavalo de batalha entre Brasil e Argentina ao longo dos últimos 2 anos. Bom, e agora, né, Tanguy? E agora? E a tal da Unasul, Tanguy? E a tal da Unasul? A Unasul ela vai também simbolizar exatamente esse desmoronamento de uma ideia de unidade aqui na região. Há um impasse na escolha do secretário-geral, então o cargo de secretário-geral da Unasul estava vago, não conseguia ninguém, porque, de novo, né, cada um olhando para um lado, aí um que é um ex-presidente X, outro que é um ex-presidente Y, um que é um cara novo, não consegue chegar a acordo, e aí a Argentina ela toma a dianteira e fala assim, olha, é o seguinte, não dá mais para ficar sem secretário-geral, tem que ter alguém para comandar a instituição, eu vou indicar um diplomata meu, um embaixador argentino, né, um cara chamado Bordon, né, inclusive o nome daquele jogador de São Paulo, Daniel, de longa data. Bordon vai ser o cara que eu vou indicar. E Bolívia e Venezuela votam contra. Por quê? Porque a gente está falando do governo Macri à época, ele queria indicar alguém, Venezuela e Bolívia, né, com Evo Morales e Maduro, dizem, não aceito, não vou aceitar. E aí, essa é a chave para que Brasil, Argentina, Paraguai, Chile, Colômbia e Peru suspendam as suas participações na Unasul. E isso, reparem, gente, está falando do governo Temer ainda. Tá? Governo Temer. Suspendem suas participações e um pouquinho depois, dá mais um toque aí, Daniel, no ano de 2019, tá? Esses 6, então Brasil, Argentina, Paraguai, Chile, Colômbia, Peru e mais o Equador, anunciam que vão deixar a Unasul. Tá? Coloquei como imagem aí, né, o Temer e o Macri, que tinham, né, uma certa coordenação, sobretudo na resistência à Venezuela, a ideia de isolar a Venezuela. Então, são dois dos artífices exatamente nesse questionamento ao Unasul. E em 2019, já no governo Bolsonaro, esses 7 países, gente, a Unasul tinha 12 países. Tinha 12. 7 saem da Unasul ao mesmo tempo. Acabou a Unasul. A Unasul ela continua existindo lá só porque continua existindo, mas não tem mais Unasul. Então, se a Unasul ela simbolizava aquela unidade sul-americana dos anos 2000, isso deixa de existir. E aí, qual vai ser a consequência disso? A gente vai ter uma outra reunião. Qual vai ser a outra reunião? Dá mais um toque aí, Daniel. No ano de 2019, a gente vai ter uma iniciativa chilena e colombiana, daqui a pouco eu vou comentar sobre isso, em Santiago, que vai criar o Fórum para o Progresso e Integração da América do Sul, que é a ProSul, tá? Com liderança chilena e colombiana. Eu não sei se você reparou no mapinha, Daniel, mas eu achei um pouco exagerada aquela tinta vermelha que colocaram ali no norte, mais ou menos próximo de onde fica, talvez, a Venezuela, né? Eu acho que deram uma carregada na tinta vermelha ali no norte da América do Sul, mas mostrando que nós não somos mais aquela integração considerada à esquerda, né, legado lá do Chávez, do Lula, do Néstor Kirchner e tal. Nós somos uma outra integração que não inclui a Venezuela. Tá? Então, uma outra integração que não inclui a Venezuela. E é interessante que Chile e Colômbia têm caminhos muito semelhantes em termos de agenda de desenvolvimento. São, sem dúvida nenhuma, os 2 países mais liberais da América do Sul. Mais liberais em termos econômicos, têm tido aí uma visão de buscar acordos de livre comércio, inclusive com nações grandes. Então, imediatamente salta aos olhos que você tenha um projeto de integração econômica, ou melhor, um projeto de integração da América do Sul não é apenas econômico, é muito mais abrangente, mas liderado por Chile e Colômbia. Pode parecer, Chile e Colômbia, de onde vem isso? Eu acho que poucos países dentro da América do Sul são tão alinhados em termos de rotação quanto Chile e Colômbia. Os 2 falam claramente a mesma língua. Lembrando que, desde o início do governo Bolsonaro, o Chile é uma referência econômica para o Brasil, né? O Paulo Guedes é de uma escola chilena, né? Uma escola de pensamento liberal chilena, e o Bolsonaro foi o primeiro presidente em anos e mais anos cuja primeira visita presidencial não foi à Argentina.
sempre era uma deferência à Argentina, né? A primeira visita do presidente brasileiro é a Argentina. Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, todos eles foram para a Argentina antes de qualquer um. A primeira viagem internacional do Bolsonaro foi a Santiago do Chile, exatamente numa deferência ao modelo de organização econômica chilena. Segue aí, Daniel, porque aí eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o momento do Mercosul, né? No meio disso tudo, como é que se encontra o Mercosul? E eu escolhi essa foto, Tanguy, para ilustrar o momento do Mercosul, que eu acho ela extremamente simbólica. É a posse do Alberto Fernandes como presidente da Argentina e Bolsonaro não está lá. Quem está lá é Hamilton Mourão, o vice-presidente, que acabou sendo escolhido na última hora para representar o governo brasileiro. Eu não sei se você lembra, rolou um boato, inclusive, que o Bolsonaro ia mandar alguém de terceiro escalão para a Osmar posse. Terra, Daniel. Osmar Terra quase foi para lá e distribuiu cloroquina lá para todo mundo. E no final acabou sendo feito ali algo um pouco menos feio, que seria justamente enviar o vice-presidente, mas o Bolsonaro não foi. A gente está falando de um Mercosul, Tanguy, que me parece que tem problemas de longa data. Alguns problemas são reais, independentemente desse descompasso entre Brasil e Argentina. O Mercosul, ele tem um histórico aí de aproximadamente 30 anos e tem pouquíssimos acordos comerciais celebrados. Quer Mas dizer, todos relevantes, Daniel. Aí também, peraí. a... Todos Pô, relevantes. lá vem Tem você. o Israel, Opa, Egito opa, e Palestina. Porra, eu acho bom, acordos que mudam o nível Tanguy, econômico dos lugares. Aí Tanguy, tem com a União Europeia que não entrou em vigor? Tem, né? Mas os que entraram em vigor, eu acho relevante, sim. Israel deve fazer um comércio certo. aí de 3 mariolas por ano. Palestina, acho que nem isso. Nem isso. E Egito. O Egito, se continuar existindo, né, depois do Sisi, vai ter acordo lá com o Mercosul. Eu acho bom. Então, no final das contas, a gente está falando de alguém que, depois de 30 anos para apresentar um trabalho, apresenta 3 acordos com 3 vendedores de mariola. É isso. Depois de 30 anos. 3 vendedores de mariola. Mas mariola é gostoso, cara. Eu gosto de mariola. Entendi. Então, a gente tem aí claramente um problema. Quer dizer, o Mercosul ele não consegue ter um mínimo de consenso, um mínimo de coordenação para buscar acordos comerciais relevantes que possam impulsionar o comércio da região. Quer dizer, a gente não está falando apenas de fazer acordo comercial com a União Europeia ou com os Estados Unidos. Não, você poderia ter buscado aí outros países em desenvolvimento, grupos de países em desenvolvimento, mas não, o Mercosul não consegue chegar a acordos em relação a temas mínimos, a questões mínimas. E, claro, a falta de acordo leia-se Brasil e Argentina. Então, embora Brasil e Argentina sempre tiveram ali na mesma rotação em termos de momentos históricos e políticos, na hora de celebrar acordos, puxa cada um para um lado. É impressionante observar negociações das quais o Mercosul participou, Tanguy, e eu sempre, quando olho qual é a posição do Brasil, eu vou olhar da Argentina, é a oposta. Não tem erro, não tem erro, não tem erro. É sempre a oposta. O Brasil é a favor de A, a Argentina é B. O Brasil quer azul, a Argentina quer amarelo. O Brasil quer abrir, a Argentina quer fechar. A Argentina quer abrir, o Brasil quer fechar. Nunca combinam, nunca conseguem realmente chegar num acordo. Isso é um problema dentro de um contexto onde cada vez mais países e mais blocos econômicos celebram acordos comerciais. Isso é um problema dentro de um contexto onde o comércio internacional cresceu muito acima do PIB mundial e, consequentemente, os países que cresceram acima da média mundial nesses últimos 30 anos foram os países que fizeram mais comércio. Se a gente Daniel, avança... eu só queria fazer um comentário. Eu estou me sentindo ofendido por uma pessoa Por aqui quê? no YouTube que está dizendo que não sabe o que é mariola. Mariola é a velha bananada. Assim, está desviando aqui. A mariola é a bananada. Bom, como é que a pessoa não conhece mariola, Daniel? O que essa pessoa conhece da vida? Não sabe o que é mariola. Bananada, né? A boa e velha bananada. E estão falando aqui no chat também, Daniel, o Donório, que é exatamente a pessoa que está encafifada com a bananada, disse que tem acordos do Mercosul também com a Índia e com a SACU. Tem, mas não são acordos de livre comércio, são acordos de preferências tarifárias. A preferência tarifária Diferente.
É assim, você dá uma vantagenzinha, né, mas que não chega a ser algo revolucionário para o comércio. Assim como foi assinado recentemente também o acordo entre o Mercosul e o EFTA. Aí você fala assim, pô, a EFTA é a área de livre comércio da Europa. Porra, maneiro, né? Aí você vai ver quem são, Noruega, Suíça, Liechtenstein e sei lá mais quem, né? Então são acordos muito pequenos, né? São acordos que movimentam muito pouco do comércio mundial. E, consequentemente, o Mercosul acaba sendo pouco conectado às cadeias globais de valor, né? As cadeias globais de valor emergiram com força a partir dos anos 90, onde, em um ambiente de globalização, os países deixam de se especializar em produtos e passam a se especializar em etapas do processo produtivo de produtos. É por isso, inclusive, quando veio a guerra comercial entre China e Estados Unidos, às vezes as pessoas esqueciam, mas os americanos aumentarem tarifas de importação sobre produtos chineses, eles não impactam apenas a China, eles impactam ali meia dúzia, uma dúzia de países, dependendo do produto, que estão envolvidos na cadeia global de valor daquele produto manufaturado que acaba sendo exportado da China para os Estados Unidos. Ou seja, a gente está falando de um Mercosul que está desconectado do planeta. É isso. O Mercosul que não está conectado às cadeias globais de valor e que poderia ter se conectado em bloco, poderia ter em bloco buscado acordos comerciais bacanas, poderia ter se inserido em cadeias globais de valor, teria tido muito mais força se tivesse feito isso em bloco do que se tivesse feito isso individualmente. Então, a ideia do Mercosul originalmente, inclusive, era buscar esse tipo de inserção. A gente está falando de um bloco que tem uma tarifa externa comum muito elevada, né? A tarifa externa comum da União Aduaneira Imperfeita que o Mercosul forma, ela é muito alta. Esse, inclusive, é um elemento que está sendo debatido hoje entre os países do Mercosul. Brasil e Uruguai querem uma redução expressiva da tarifa externa comum. Paraguai e Argentina não querem, né? A tarifa externa comum máxima do Mercosul é de 20%, a tarifa média é de 14%, e só para termos de comparação, a tarifa média de importação da China é de 3,39%, da União Europeia é de 1,69% e dos Estados Unidos é de 1,59%. Quer dizer, é muito expressivo. É muito expressiva essa diferença. O Mercosul, em termos de bloco, é um bloco que pratica tarifas de importação muito elevadas e não tem acordo comercial com ninguém. Quer dizer, nesse sentido, de um mundo globalizado, de um mundo que faz cada vez mais comércio, de um mundo que cresce e se desenvolve através do comércio, é o pior dos mundos. É literalmente o pior dos mundos. Lá no início da aula, você falou que a gente ia mostrar como é que aquele pensamento cepalino ele se mantinha, né? Tá aí, é isso aí. Exatamente. Aquele pensamento protecionista, de ter que ver. E aí a gente fala assim: ah, mas quem defende isso, então, no Brasil, deve ser o PSTU. Quem defende isso aqui no Brasil é a Fiesp, gente. Quem defende isso aqui no Brasil são os industriais, quem defende isso na Argentina são os setores produtivos, que, assim, o pensamento liberal ele é muito doloroso, né, Daniel? De você ter que abrir. Tem que abrir, você vai ter que ganhar competitividade e dar teu jeito. Ver o que você vai fazer, se não quebra. Ninguém quer isso, né? Na prática, você podendo manter, você vai manter. E levando em consideração que existe uma ligação até espúria, né, entre os setores produtivos e o governo, isso vai sendo mantido, né? Você não consegue largar essa forma de fazer a tributação. E ninguém está falando aqui que o Mercosul deveria se abrir de maneira unilateral ou se abrir de maneira absolutamente não planejada, sem buscar, de repente, um processo de transição, nada disso. Mas é necessário que o Mercosul, de alguma forma, entenda o que ele quer da vida. Quer dizer, a gente se tornou, na prática, um bloco extremamente fechado, não integrado, sem participar das cadeias globais de valor e sem ter acordos comerciais relevantes para poder expandir o comércio que foi, ao longo das últimas décadas, a grande alavanca. É sempre importante destacar isso, quer dizer, o modelo cepalino ele é muito bem sucedido na América do Sul. Ele aumenta brutalmente a produtividade da mão de obra. Ele faz com que a América do Sul se industrialize, particularmente o Brasil e a Argentina. Ele proporciona taxas aceleradíssimas de crescimento durante algumas décadas. Mas ele foi formatado e funcionou muito bem
dentro de uma conjuntura diferente daquela que se foi a partir da década de 90, onde países asiáticos, onde a China, onde a Índia, onde o Vietnã começam a se integrar a cadeias globais de valor para alavancar o seu crescimento num modelo diferente do que os cepalinos haviam proposto, que era um modelo autárquico de fechamento bastante intenso. Ou seja, com a década de 90, com a liberalização do mundo por causa do fim da Guerra Fria, enfim, com a ascensão dos Estados Unidos e de outras economias que se valem desse modelo liberal, o modelo cepalino ele deixa de trazer resultado. Basta a gente ver as taxas de crescimento na América do Sul ao longo dos últimos anos. A gente fala sobre... Hoje a gente olha para o governo, né, é muito comum, né, uma certa nostalgia da década de 90. Ah, porra, década de 90. Mas você vai olhar as taxas de crescimento do Brasil durante a década de 90, eram taxas pequenas. Né? Crescia, mas crescia pouquinho, crescia 1%, 1,5%, 2%, pô, crescia 2% era, né? Me corrija se eu estiver errado, mas acho que é por aí. Não, era isso mesmo. Taxas de crescimento muito pequenininhas, né? Assim, não é algo que muda, né, o patamar do país, é basicamente não estar em recessão, é crescer pouquinho. E isso acaba fazendo com que a América do Sul, e eu trouxe até alguns elementos para ilustrar isso, ela está literalmente ficando para trás. A produtividade na América do Sul não para de cair em termos relativos comparados com outros países. A América do Sul não para de ficar para trás em termos de crescimento. A América do Sul não faz comércio com ninguém. A América do Sul exporta basicamente commodities. A América do Sul está integrada às cadeias globais de valor apenas como fornecedora de commodities. E isso é bastante preocupante se esse projeto travado, digamos assim, continuar por muito tempo. E aí começa a ficar uma coisa mais radicalizada, né? Porque aí já começa a aparecer algo que eu nunca tinha pensado em ouvir, vozes dizendo o seguinte: quer saber? Rasga o Mercosul. Rasga o Mercosul. Né? No Brasil isso já aparece, no Uruguai isso já aparece também. O Uruguai, inclusive, tem uma postura que me parece, inclusive, mais belicosa em relação a essa necessidade de tentar reduzir a tarifa externa comum. O Uruguai chegou a falar na possibilidade de, olha, deixa eu celebrar acordos comerciais com quem eu quiser, o que na prática significaria rasgar o Mercosul, rasgar a tarifa externa comum. Então, me parece que o Mercosul caminha para dias difíceis, onde ele vai ter efetivamente que fazer uma escolha. O que a gente quer com o Mercosul? A gente quer manter simplesmente um bloco monolítico e isolado do resto do mundo, e a gente quer se integrar com o resto do mundo. Para se integrar com o resto do mundo, tem que chegar num acordo. O Brasil e a Argentina tem que chegar num acordo em relação ao que é aceitável em termos de acordos comerciais. Importante lembrar, Daniel, que quando a gente fala sobre o Mercosul, a gente está falando sobre a América do Sul toda, tá? Porque o Mercosul ele tem como membros Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, e tem a Venezuela que está suspensa. Todos os outros países da América do Sul têm alguma ligação com o Mercosul, seja como membros em processo de adesão, como é o caso da Bolívia, que está tentando entrar, seja como membros associados, ou seja, a reunião do Mercosul era uma grande micareta da América do Sul, aparece todo mundo participa. Então, a América do Sul ela é um fórum de debates sul-americanos também. Tá? Então, a possibilidade do Mercosul simplesmente se desfazer, ela traz prognósticos preocupantes para a própria ideia de humanidade sul-americana também. Um continente ficando para trás. Eu vou até trazer alguns dados ali para ilustrar isso, gente. O baixo crescimento é impressionante, Tanguy. A gente compara o crescimento da América do Sul, faz o recorte que você quiser. Compara com países desenvolvidos, compara com o crescimento mundial, compara com os emergentes, compara com o que você quiser. E a América do Sul tem ficado sistematicamente para trás. Né? A América do Sul tem ficado realmente com dificuldades de tracionar um crescimento mais forte, um crescimento mais sustentável. Crescente dependência das commodities, quer dizer, os sul-americanos cada vez mais dependentes das commodities que exportam para ter algum crescimento, para ter alguma expansão do seu produto interno bruto. Baixo dinamismo econômico. A América do Sul tem apresentado uma capacidade inovativa reduzida, tem apresentado pouco desenvolvimento tecnológico, pouco investimento educacional, tem claramente perdido relevância em termos internacionais. Problemas com produtividade da mão de obra. A mão de obra sul-americana não melhora.
a produtividade tem estado bastante estagnada e tem perdido relevância em termos internacionais quando comparada com a mão de obra de outros continentes que têm avançado, que têm melhorado, que têm se tornado mais produtiva. Eu lembro daquela frase do Paul Krugman que diz que produtividade não é tudo em economia, mas no longo prazo é quase tudo. Quer dizer, se você não tem expansão e crescimento de produtividade, você tem dificuldade. E, em grande medida, essa produtividade é baixa por conta de falta de investimento educacional, de falta de investimento em ciência e tecnologia, de precariedade na infraestrutura e também de uma economia muito fechada, onde as economias aqui dentro acabam não estando sujeitas a uma concorrência um pouco mais forte. Perda de espaço para atrair investimento. A América do Sul vem perdendo capacidade de atrair investimentos estrangeiros, que sempre foram uma alavanca importante do crescimento e da geração de emprego, por conta de muita instabilidade política e econômica, quer dizer, a imprevisibilidade da América do Sul é enorme. Puxa, coloca no Google e busca fotos sobre a América do Sul nos últimos anos, é só confusão, é só gente jogando coquetel Molotov na Argentina, no Brasil, na Colômbia, no Equador, no Peru, no Chile. É confusão para tudo que é lado. E, Daniel, assim, investimento é expectativa, né? Você investe, você tem expectativa para conseguir retorno. Aí o camarada ele tem 10 caraminguá no bolso. Aí fala assim, vou investir em algum lugar, hein? Você investe aonde? Em qualquer lugar da América do Sul, pode escolher qualquer um. Pode pegar a melhor carta que você tiver aí, ou na Índia. Mas não tem, Daniel, não tem nem... Tem que, sabe? Não pior tem do que isso. A América do Sul está começando a perder espaço para a África subsaariana. A África, sim. A América do Sul está se tornando cada vez mais a última opção. A última opção. Eu abro ali o planisfério, eu vou fazer aqui o investimento da minha grande corporação, etc. A América do Sul não. A América do Sul é muito confuso, é muito problema, é muita dor de cabeça. Os caras não se entendem nem entre si. A provocação aqui da África é concreta. Se você pegar a integração no continente africano, é azeitadíssima. O continente africano se entende. O continente africano tem ali subgrupos da União Africana com áreas de livre comércio já consolidadas, celebrando acordos comerciais, mais acordos comerciais que o Mercosul. Quer dizer, o Mercosul como bloco e a América do Sul de forma mais abrangente, talvez seja uma das regiões do mundo que menos se entende. Menos se entende em termos de projeto, de desenvolvimento, de visão de futuro, para onde a gente quer ir, cada um puxando para um lado. E isso é, sem dúvida nenhuma, um elemento que dificulta muito quando a gente olha para frente e pensa no desenvolvimento da América do Sul. Aqui, só para a gente ilustrar, eu peguei dados do Banco Mundial e você pode fazer o recorte que você quiser. Esse é o crescimento do PIB em 2019, antes da pandemia. Aí tem lá, claro, né, leste da Ásia e Pacífica, aí covardia também. Conta, né? Isso aí covardia. Não vamos também contar. Tira essa parte. Mas aí aparece ali mundo, África subsaariana, União Europeia. A União Europeia não cresce nada, nunca cresce nada a União Europeia. A gente está atrás da União Europeia, Reino Unido, Rússia. Rússia também tem problemas seríssimos por conta dos embargos econômicos que têm sido impostos. A Rússia depende de commodities também, e mesmo assim consegue crescer mais do que a gente. Quer dizer, a gente está ficando para trás. Eu acho que esse é o ponto. O recorte que você quiser fazer em termos globais, você observa a América do Sul tendo dificuldades de se inserir nessa nova realidade, nesse novo mundo globalizado, cada vez mais integrado, com cadeias globais de valor, fazendo comércio para caramba. E a América do Sul não sabe caso se compra uma bicicleta. E o Brasil não consegue se entender com a Argentina não consegue se entender com o Brasil, sobre se dá para diminuir a tarifa do automóvel ou não dá. Se dá para abrir determinados mercados quando a gente faz um acordo de livre comércio ou não dá. Quer dizer, isso é angustiante quando se pensa na América do Sul, esse continente no qual a gente vive, o qual a gente ama e almeja uma melhora e um desenvolvimento, e isso está efetivamente sendo um problema. Aqui é um outro gráfico que me chamou muito a atenção. Esse gráfico significa a produtividade da América Latina em comparação com o resto do mundo, entre 1950 e 2019. A gente pode observar que durante um bom tempo, que é justamente o período áureo do pensamento cepalino,
a gente se segurou lá em cima. Se segurou lá em cima. O que A gente significa... foi baixar de 100%, né? Já em O 2014. que significa estar abaixo de 100%? Significa que você está abaixo da média mundial. Quer dizer, você veio se aproximando da média, veio se aproximando da média, veio se aproximando da média, já está abaixo da média. Ou seja, é o trabalhador chinês que já é mais produtivo do que o trabalhador sul-americano há muito tempo, é o trabalhador do Vietnã, é o trabalhador da Indonésia, é todo mundo atropelando a gente, é o trabalhador da África subsaariana, é a América do Sul sendo literalmente atropelada por todo mundo. E, claro, o processo se intensificou dos anos 90 para cá. Houve uma queda ali nos anos 80, mas depois você teve ali uma estabilização durante um determinado momento, mas no final dos anos 90 para cá, desabou e aí ninguém mais segurou. E isso é um problema. Quer dizer, isso é limitador para o aumento da renda das pessoas, isso é limitador para o crescimento econômico da América do Sul. Isso, para que você reverta isso, você precisa de mais investimento em educação, mais ciência e tecnologia, melhor infraestrutura, mais gestão, mais integração do Mercosul com o resto do mundo, para que efetivamente isso possa ser revertido. E agora acho que falar um pouquinho sobre Brasil, né, Tanguy? O Brasil nessa história. Então, o que eu queria falar sobre o Brasil aqui? Já que a gente está perguntando o que une a América do Sul, né, e a gente está vendo, o pessoal está pedindo aqui se a gente tem alguma coisa boa para falar, Daniel. Eu não sei. Depois a gente pensa se a gente. O clima é bom. Tem sim. São climas gostosos, né? Boas viagens, vinho bom, doce de leite, né? São coisas legais que a gente tem aqui na região. A ideia é simplesmente tentar pegar alguns aspectos estruturantes que me angustiam, né? Ou seja, que são problemas que a gente precisa enfrentar dentro desse contexto global. Isso não quer dizer em absoluto que a América do Sul não tem jeito, não quer dizer nada disso. Quer dizer que a gente tem problemas, que a gente está particularmente passando por um momento difícil e que isso precisa ser enfrentado, precisa ser pensado, precisa ser revertido. E sim, ajudas conjuntas seriam muito bem-vindas. A América do Sul é mais forte se ela consegue agir junto, mas precisa ter um mínimo de coordenação, um mínimo de entendimento para que isso aconteça. Pois é. Daniel, você tem esse dado, cara? Quanto que é a economia brasileira na América do Sul? Eu imagino, na minha cabeça deve ser coisa de 70%. Por volta por aí? disso. Fica por aí. disso. Entre 60% e 70%, sim. Então, a gente está falando sobre um peso desproporcional do Brasil na economia regional. Então, se a gente for pensar numa unidade sul-americana, não existe América do Sul sem o Brasil. Eu falei lá, foi spoiler que eu dei lá no primeiro slide. Não existe América do Sul sem o Brasil. Segue aí, Daniel. O Brasil faz fronteira com 9 países. Eu estava brincando com o mapa, né? aquelas coisas que são gostosas de fazer, né? E olhando para o mapa. Os outros países que têm fronteira com mais países têm 4. 4. O Brasil tem fronteira com 9. A gente está falando sobre um continente de 12, 13, se você considerar a Guiana Francesa. Então, tirando o Brasil, né, a gente está falando sobre 11, o Brasil tem fronteira com 9. Então, o Brasil é, de fato, o país que une a América do Sul. O Brasil é o articulador natural da América do Sul. É até engraçado, a gente fala assim, a Venezuela é muito próxima da Argentina. Amigo, tem um Brasil no meio. Não tem como ser próximo se você não passar pelo Brasil. Dar a volta no Brasil é um negócio insano. Você está fazendo a volta por uma região que tem Andes e que tem o tal da Amazônia. Então, o Brasil é o articulador natural da região. E para o Brasil, esse é um ponto importante, para o Brasil, é fundamental ser o articulador da região. Por quê? Porque é isso que permite ao Brasil dar a carteirada no plano internacional e virar assim, gente, olha só o seguinte, me respeita, ouve o que eu estou falando, porque tem uma região ali que é a América do Sul, que quem dá as cartas lá sou eu, quem articula aquilo lá sou eu. Eu falo em nome do Brasil, da Bolívia, do Chile, do Equador, do Peru, da Venezuela, eu falo em nome dessa galera toda. Eu sou o representante dessa galera. Então, esse é um ponto curioso, né? Porque tem uma contradição aqui. O Brasil tem dificuldade de se inserir na América do Sul, mas o Brasil precisa da América do Sul. O Brasil abrir mão da sua posição de porta-voz da América do Sul é extremamente nocivo para o Brasil. E é esse o problema que a gente está vendo agora. O Brasil é um país que, dado o seu histórico recente,
criou resistências com relação à América do Sul. O Brasil atualmente é desconfiado da América do Sul. Tem gente por aí, Daniel, que fica falando em Foro de São Paulo, que fica falando em Ursal, que fica falando que o Brasil tem que desconfiar porque o Soros está dominando a região, não sei o quê. E aí a gente não quer mais se articular. A gente não quer mais olhar para a América do Sul. A gente vê que a estratégia brasileira de inserção internacional atualmente é junto a países do Oriente Médio, Israel, Emirados Árabes, Estados Unidos, países do leste europeu, mas a América do Sul a gente tem uma certa dedos demais. Então, isso acaba fazendo com que, em primeiro lugar, o Brasil perca a sua condição de liderança de uma região importante para as relações internacionais. Não é uma sub-regiãozinha, é um continente inteiro, né? Assim, um subcontinente, mas um continente grande. O Brasil tem esse peso, né, de ser um país que lidera uma região grande, importante, relevante. Não é pouca coisa. E dois, isso também leva a uma desarticulação da região. Não existe articulação da América do Sul sem o Brasil. E aí me chama a atenção, Daniel, o fato de que o Brasil resolve sair da Unasul, que era uma iniciativa brasileira. E que, reparem, foi um projeto criado durante governos de esquerda, mas se os governos mudam, não é que você joga a integração fora e começa outra. Você muda a integração, ora. O que a gente faz é, o Brasil sai da integração que ele mesmo criou. É assim, eu tenho a minha casa aqui, Daniel, eu vou fugir da minha casa. Vou fugir de casa. Você está fugindo de quê? Eu estou fugindo da minha própria casa. E aí eu entro numa integração liderada por Chile e Colômbia, com todo respeito. Com todo respeito. Mas não dá para o Brasil entrar numa integração liderada por Chile e Colômbia. É a mesma coisa da Alemanha sair da União Europeia e entrar numa integração liderada pela Suíça. Ah, vou entrar aqui, porra, a Áustria está com uma baita integração aqui, eu acho que eu vou entrar, a liderança é a Áustria, e a Alemanha vai entrar. Não existe. Não existe os Estados Unidos largarem sua liderança e entrar numa integração liderada pela Guatemala. Falar assim, agora a Guatemala que vai me liderar. E isso não tem condição, porque isso é o Brasil perder a sua condição de liderança e o Brasil entrar numa integração liderada por países que sequer têm o peso necessário para liderar uma região tão importante quanto a América do Sul. Então, é por isso que vai haver, de fato, países sul-americanos que começam a olhar para outras regiões. Países da região que vão olhar para o Pacífico, está aí a Aliança do Pacífico surgindo. Países que vão olhar para os Estados Unidos, países que vão olhar para 2 ou 3 outros paisezinhos, porque o Brasil se retirou da sua posição de articulador da América do Sul. Tanguy. Tanguy. Essa América do Sul que a gente tanto ama, mas nos dá tanta dor de cabeça, hein? Dor de cabeça, que beleza, hein? Dá na cara da gente e a gente continua aqui. Tanguy, agora, fala aí. Vai ter curso aqui... novo? Não consegui imaginar isso, novo. Daniel. É mesmo, vai ter curso novo. Vai ter curso novo. Eu não te contei, eu acabei fazendo essa surpresa. Caramba, né? Mas vai ter curso novo, que começa na semana que vem, dia 22 de junho. Está lá todas as informações disponíveis no site do nosso petcursos.com.br e será, claro, sobre a América do Sul. Né? A gente vai falar sobre a América do Sul, esse continente em transformação, crises e perspectivas na vizinhança do nosso belo Brasil. E acho que vale a pena a gente explorar um pouquinho, né, quais serão as aulas desse novo curso. Daniel, a gente gosta, me diz uma coisa, a gente gosta de estabilidade, falar assim, tem uma região aí que está tranquila. Não, né? A claro gente gosta que a gente gosta do suor frio, a gente gosta do ranger de dentes, a gente gosta do problema, para a gente poder explicar problema cabeludo. A gente não gosta de probleminha, não. Então, assim, qual o recorte aqui, né? Quando a gente fala da América do Sul em transformação, crise e perspectivas na vizinhança, a nossa ideia não foi olhar, se vocês repararem, por exemplo, não tem uma aula sobre a Argentina, não tem uma aula sobre, não é nem América Latina, para a gente falar de repente sobre México, aliás, são aulas que vão aparecer, tá? Certamente a gente já conversou sobre isso, assim, vai aparecer, a gente vai falar sobre esse país, só que o nosso objetivo era olhar de fato para países aqui da nossa vizinhança que estejam passando por problemas, crises, né, que nos convulsões, mais do que crise, convulsões então, sociais. Assim, Colômbia, cara, tem que entender a Colômbia. A Colômbia, Daniel, a guerra civil colombiana, que parece que está aí tem 10 anos, ela começa em 1948. Eu estava conversando outro dia com o nosso amigo Ariel Palacios,
Ele falou, não, Tanguy, 48 não. Desde a década de 20, a crise já estava lá. Então a gente está falando sobre uma guerra, Daniel, que se for pegar no longo prazo, ele tem 100 anos. Como é que a gente pode não entender a Colômbia? Então, assim, primeira aula, a Colômbia entre a guerra civil e reformas econômicas. É um país que vem passando por reformas econômicas. Aliás, o papo que tinha até pouco tempo atrás, Daniel, era a possibilidade da Colômbia ultrapassar a economia argentina. Acabou não se concretizando, mas o crescimento econômico era tal Tão que havia espetacular, a tão possibilidade espetacular. da Colômbia substituir a Argentina como segunda maior economia da América do Sul. Beleza? Depois, Bolívia. Gente, a Bolívia é um país que a gente sempre torceu o nariz. A Bolívia teve taxas de crescimento inacreditáveis nos últimos anos, enormes, gigantescas, com governos como o Evo Morales, com questões democráticas sérias, um golpe em 2019 e a volta do apoiador do Evo Morales. Gente, Daniel, isso é melhor que ficção. Tem muito autor renomado que não consegue criar uma história como essa que a Bolívia passou ao longo dos últimos 10 anos. É uma baita história. O Chile está agora tentando superar a Constituição aprovada no ano de 1980, cujo presidente era Pinochet, Augusto Pinochet. Foi um país que passou por uma democratização, é considerado, né, o país da estabilidade, né, da tudo. E aí essa estabilidade ela maqueia problemas que estão lá entranhados na sociedade chilena e que a gente também tem que entender. Então, a terceira aula aqui falar sobre o Chile. E depois, Daniel, eu tenho até medo de ser preso nessa quarta aula aqui, né, Daniel? Porque presidente peruano é preso. É um destino natural. Fujimori, Alan Garcia, o A própria Ollantaytamala. Keiko foi presa, né? A Keiko foi Aqui presa. passou. Nem presidente é. Né? Mas tem nome de presidente, aprenderam logo de antemão. Passou 18 meses presa. O PPK, né? Enfim, agora vai ter um novo presidente, muito provavelmente o Pedro Castilho. E, assim, importante entender também um país muito fundamental para a América do Sul. Então, a ideia dessa aula aqui é a gente lembrar que aqui na região a gente morre de susto, não tem morrer de tédio. Ah, pô, morri dormindo. Ninguém morre dormindo aqui. Aqui a gente morre de ataque cardíaco, de crise, de problema grave, sério. Então, assim, se você está esperando tranquilidade, aí você procura aí curso sobre a Suíça, tá? Aqui vai ser curso sobre a América do Sul, sobre quebrada. Aqui vai ser hardcore. E aí a gente vai poder entender um pouco mais desse nosso continente sul-americano, continente que amamos, mas que está em um momento aí, no mínimo, controverso, no mínimo convulsionado, esse continente sul-americano que chama tanto a nossa atenção. Tanguy, fica aqui o nosso agradecimento, né? A todo mundo que tá nos acompanhando aqui nessa noite, são quase 10h50 da noite. Fica aqui o nosso agradecimento por vocês nos prestigiarem. Divulguem o Petit Jornal, esse projeto que é tão importante para nós. Marquem a gente nas redes sociais, contem o que vocês acharam da aula de hoje, porque efetivamente o Petit Jornal é algo que tem dado muito, muito prazer para a gente, muita realização em função justamente das enormes pesquisas que a gente faz, do enorme aprendizado e da interação com cada um de vocês. Perfeito. Quem se interessou pelo curso, gente, entra lá, petcurso.com.br. Quem está assistindo ao vivo aqui, está lá no chat, né? Botaram lá o link. O preço, gente, deixa eu contar para vocês. O preço é subsidiado, é cepalino, tá? Cepalino. O Daniel quer manter o preço lá embaixo. O Daniel, ele gosta, sabe, da mamatinha. Quer mais acessível para mais gente, Tanguy. Tem mais que gente inflacionar, entra. eu quero inflação, eu quero... E o Daniel, não, vamos congelar os preços. Então, assim, o preço está congelado. Ó, esse preço não sobe. Então, lembrando, você pode entrar... Tem o pacote também, né, Tanguy? Não conheço. Tem o pacote. Não conheço. Assistir só essa aula aí, sei lá, se é bom. Não tem problema, você entra só nesse curso aí e vê o que acha. Pô, gostei, quero mais, tá? Você pode entrar no pacote anual. Nesse pacote anual, se você entrar, né, se matricular nessa modalidade, você se matricula automaticamente nesse curso sobre a América do Sul e nos próximos 8, né? Um pacotão de 9 cursos no total. Daniel, qual é o próximo curso que a gente vai dar depois desse? Não sei. Não sei. Não sabemos. Me deixa solto. Porra, me deixa solto. Aí fala, pô, mas como é que eu vou saber se eu vou gostar do curso? Aí, camarada, você olha lá
os cursos anteriores que a gente já deu. Dá uma olhada com as aulas que a gente gratuitas, escolheu, tem muitas as aulas gratuitas. né? E se entrar lá no petcurso.com.br, mesmo sem se inscrever, dá para ver quais são os cursos, né? China, Índia, Estados Unidos, democracias, tecnologia, vacinação. A grande vantagem, assim, o que a gente mais nos fascina aqui no Petit Jornal, é que a gente resolve qual curso que a gente vai dar daquilo que a gente gostaria de assistir. Pô, Daniel, se eu pudesse assistir um curso agora, assistiria o curso sobre quê? Sobre isso aqui. Pô, vamos fazer esse curso? Vamos. E a gente vai lá e faz. E a nossa ideia é exatamente pegar temas interessantes, bons, com uma pegada boa e que principalmente sejam atraentes, né? Sejam temas que de fato nos chamem a atenção. É isso que a gente faz no podcast. Eu sei que vários de vocês, ou quase todos de vocês, chegaram aqui por causa do podcast. Então é isso que a gente quer fazer também nos cursos que a gente vai dar. Então entra lá, petcurso.com.br. Nosso enorme agradecimento ao pessoal que já está nos pacotes, que dá força para a gente, que ajuda a divulgar. Nos ajudem, tá, gente? A gente depende do boca a boca, a gente não paga mídia, a gente não bota outdoor, a gente não faz nada disso. A gente depende, na verdade, de vocês. Gente, muito obrigado pelo prestígio de vocês, pela atenção de vocês. Nos vemos na semana que vem, no curso que começa, no novo curso do Petit Jornal sobre a América do Sul, nessa parceria com os nossos amigos aqui do Clipping CACD. Um grande abraço a todos. É isso, Valeu, né, Tanguy? Abraço, gente. Tchau. Tchau, tchau.